Olá pessoal, estamos iniciando mais um TheCast. Eu, Jaelson Gomes, como sempre aqui nesse podcast para levar até você o melhor da informação e trazendo convidados, aqueles que a gente realmente entende que pode agregar valor na minha vida e na sua vida com o melhor da informação. E hoje nós convidamos aqui uma convidada que eu conheci pessoalmente agora, mas pelo digital a gente já viu que tem o que oferecer. Um conteúdo muito bom. Bem-vindo ao TheCast, Mirna Pereira. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Muito bom. A gente vai querer um pouquinho da sua atenção, agradecendo desde já, né, pelo seu tempo, a dedicação do seu tempo em vir até aqui. Mas o que te traz até aqui, Mirna, é exatamente a sua produção de conteúdo no digital. Você como infoprodutora e com alguns produtos interessantes, entre o Virou Rotina, o Foco Total e Manual da Antiprocrastinação. Antes de a gente falar desses produtos, falar um pouquinho da sua história, né? O que te fez chegar no digital, chegar na internet para fazer esse tipo de trabalho? Você quer a parte longa, a parte curta, mais ou menos? Começa pela longa, deixa comigo que com a gente aqui eu vou editando. Então, tudo chegou mesmo pela medicina. Eu chegando no final, mas eu vou pro começo, né? Boa. Tudo chegou pela medicina. Então, quando eu passei em medicina, depois de ter feito uma primeira graduação, mas eu não me formei, que foi enfermagem, né? Não CISAL, eu estudava. As pessoas que me seguiam começaram a se perguntar, mas como assim, você não trabalhava? E como é que você conseguiu passar trabalhando? Então, chegou esse público pra mim, de pessoas que, eu tô tentando medicina na segunda graduação, não sei como é que eu faço, o que foi que você fez, como era que você estudava, como foi sua nota no Enem? Então, eu comecei a partir do digital, algo que eu fazia muito organicamente, eu sempre gostei muito de redes sociais, então eu tinha tudo, eu já tive Orkut, já tive Fotolog, já tive tudo que era redes sociais, né? Que massa. E quando surgiram os stories, eu continuava lá falando de vários assuntos que eu queria. E aí eu comecei a falar, o pessoal chegou aqui, tá me perguntando sobre medicina, vou falar como foi que eu estudei, meus métodos de estudo. E isso foi crescendo, assim, algumas pessoas foram chegando, lógico que lentamente, né? E meio que isso se tornou já um caminho, assim, uma possibilidade. Até então, eu não via como que seria o que é hoje o meu trabalho. E pode falar. Mirna, eu vou aproveitar e vou quebrar o protocolo do que eu estava imaginando para ouvir um pouquinho de você sobre essa mudança de atividade, né, de função. Eu, no meu particular, eu falo muito sobre transição de carreira. Uhum. A minha pegada, o meu destino no digital é tratar desse assunto pela experiência que eu tive. Mas me chamou muita atenção o seu caso, a sua história. Então, você um dia decidiu e você fez enfermagem. E aí terminou e estava trabalhando. Eu não terminei, porque o que aconteceu? Eu sempre quis fazer medicina na adolescência. Só que eu não tinha condições no sentido assim. Eu estudei em escolas muito ruins mesmo, sabe? Sim. Estudei em escolas... Bem-vindo ao clube. Em escolas ruins e tal. Estamos juntos nessa. Pronto, infelizmente, muitos brasileiros, Brasil, né? A maior parte. E quando eu cheguei no cursinho ali, depois de ter feito o meu 3º ano do ensino médio, que o professor falava, e eu pensava, o que é que ele tá falando? Ele tá falando grego. Eu não tô entendendo. E aí eu me comparava com alguns amigos que tentavam medicina, mas já tinham estudado em colégios melhores. Às vezes eles estavam conversando sobre coisas que eu não sabia, que eu não entendia. Então eu peguei essa crença pra mim de que, tipo, eu acho que eu não vou conseguir passar. Entendi. E como eu não vou conseguir passar, eu vou fazer o curso que for pra fazer. E é muito engraçado como eu escolhi enfermagem sem nem fazer ideia do que o enfermeiro fazia, de verdade, assim. Caramba. Eu não fazia ideia. Minha mãe falava muito que se eu escolhesse enfermagem, enfermagem é bom, sempre tem emprego. Então eu entrei. Lá eu percebi que eu não gostava, assim, que eu não me identificava. Eu consigo, assim, hoje, logicamente, né, a gente valoriza demais a profissão. Eu percebia que eu era da área da saúde, mas ainda não era ali. Naquela ocasião, antes de você começar a fazer enfermagem, você já sabia e imaginava que era da área da saúde, até porque você tinha um sonho de fazer medicina. Isso. Mas é uma prova, né, Mirna, do quanto é pesado para uma pessoa, ainda novo, ter que escolher a sua profissão. E muito mais com tão pouca informação, né? Exatamente. Imagina, você começou a fazer enfermagem sem imaginar o que é que de fato o enfermeiro faria. Exatamente. E aí, essa surpresa? Você lá dentro começou a fazer o curso. Como foi esse sentimento de encarar essa realidade controversa? Eu acho, assim, quando eu cheguei, ok, né, estamos aqui. Eu tava conversando isso até com a minha fisioterapeuta.
E ela dizendo assim, você acha que na faculdade vendia uma imagem muito romântica da nossa profissão? Eu disse, eu tenho certeza. Porque não só a enfermagem, como todas as profissões, elas vão servir as pessoas, né? De qualquer forma. Se é um advogado, você serve as pessoas. Se é um engenheiro, você serve as pessoas. Que muita gente fala, quero fazer medicina porque quero ajudar os outros. Toda profissão ajuda os outros. O caixa de supermercado ajuda as pessoas, a faxineira ajuda as pessoas, o gari ajuda as pessoas. Então, você tem que ver para além daquela coisa ali que você tá falando, né? Se você se identifica, se você tem aptidão, se é algo treinável que você quer fazer. E eu achava que a enfermagem romantizou tanto que eu pensei, eu posso ficar aqui. E o que eu digo romantizar? É que a faculdade, muitas vezes, ela não nos prepara para o mercado de trabalho, para a realidade que a gente vai encontrar. Sim, verdade, então, total. o próprio estudante de medicina, muitas vezes ele entra porque o pai é médico, porque ele acha que vai ser rico, mas ele não sabe, por exemplo, que muitas vezes ele não tem nenhum contrato de trabalho, que ele não tem férias, que ele não tem 13º, porque o servidor, ele não quer pagar, não quer garantir os direitos dele. Então, muitas vezes, dentro da faculdade, a gente não aprende, por exemplo, quanto que eu cobro numa consulta? Como é que eu abro um consultório? Como é que eu declaro imposto de renda? Eu vou trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica? Então, essas coisas faltam. A enfermagem me trouxe... Desculpa. A enfermagem me trouxe essa coisa assim, é muito bom, muito lindo, eu vou amar. Só que aí não se comunicava com quem eu queria ser, com quem eu queria trabalhar. Muito bom. Isso é uma reflexão bem profunda e bem prática que pouca gente faz. E eu, como mexo até com transição de carreira, a gente se depara com muita frustração. Sim. Como você bem colocou, a romantização, aquilo que é passado, a pessoa entra para enfermagem e se fala que não falta emprego, que tem um déficit muito grande, né? Assim, e que até pode ser mesmo. Mas entre isso e, de fato, você fazer o que te faz feliz e te faz render o máximo é outra história, né? Sim, com certeza. Como é o caso da medicina. A maior parte faz porque dá dinheiro, né? Sim. Eu vou ficar rico e tal. Mina foi fazer medicina para ficar rica? Não, mas quero ficar rica. Mas não foi por isso, assim. O que te fez fazer medicina? Quando eu tava já terminando, então você perguntou, né, se eu tinha me formado, eu não me formei. Sim. Quando eu cheguei no 4º ano, eu comecei a ficar meio que desesperada. Tipo Estudando assim, e trabalhando. Eu tava só estudando, né? No 4º ano que eu digo da enfermagem. Eu comecei a ficar meio desesperada, porque eu me formaria dali a 1 ano e eu não me via na profissão. Eu falava, olha, isso não é pra mim, o que é que eu vou fazer da vida? Surgiu uma oportunidade de intercâmbio, né? Que eu precisava concorrer, fazer uma bolsa. E aí eu disse, eu vou tentar fazer intercâmbio na Inglaterra. Era um intercâmbio sanduíche, então você faz uma parte da faculdade lá. E eu disse, eu vou fazer isso, porque eu vou me preparar. E eu sempre quis morar fora do Brasil. Eu disse, então eu vou pra fora, eu vou conhecer uma enfermagem valorizada, eu vou gostar. Então, veja, eu não tava pensando na medicina ainda. Eu já tinha desistido da medicina fazia muito tempo. Incrível, né? Mirna, isso que você falou, a realidade, eu dou um testemunho meu também, rapidinho, pra você ter uma ideia. Eu venho de um berço muito humilde também, muito simples, né? Meus pais, assim, só nunca passei fome. Essa história eu não tenho para contar. Também não, graças a Deus. Mas a escassez era grande. Então, assim, era aquilo e aquilo mesmo, era o passezinho para ir para escola e assim, e nada mais que isso. Mas sempre feliz. Isso também eu não tenho. Eu nunca fui infeliz na vida, mas muito pobre. Por isso que a gente fala, né? A pobreza não é sinônimo de tristeza, nem de felicidade. Agora você tem que saber como fazer dela. Mas eu tive esse complexo também, no meu caso, de dizer assim, faculdade, olha só, você desistiu de medicina por achar que era um curso talvez caro, difícil, tal e tal. E eu, durante uma fase, achei que eu sequer faria uma faculdade. Eu terminei o 2º grau, na época era 2º grau, e terminei, disse assim, pronto, me formei, acabou, pronto. Já estou formado. E, na verdade, por achar que faculdade era coisa de filhinho de papai. Sim. Eu dizia até isso. E até que um dia também quebrei essa crença, né? Uma crença extremamente ruim. E aí fui para cima e superei, enfim. Aí fiz outros cursos e concluí, fiz MBA. Mas eu estou dando isso como testemunha para as pessoas de que algumas crenças elas só fazem mal. E você tem como mudar. Foi o caso. Aí continua, Mirna. No seu caso, você queria medicina, mas já tinha desistido. Fazendo esse intercâmbio na Inglaterra. Aí virar doutora, enfermeira da Inglaterra. O que é que você quer mais? Por que você não foi adiante? Exato. E aí, cheguei na Inglaterra, fui fazer enfermagem. De fato, lá é muito mais valorizado. E o enfermeiro tem mais autonomia, que é uma coisa que aqui não tem tanto. E aí, ainda assim, não era. Aí a minha mente começou a virar. E olha que para algumas pessoas o que eu fiz foi um absurdo. E lógico que não foi, ainda bem que eu não vi as pessoas. Porque eu era nova, né? Tipo, eu tinha o quê? 24 anos ali. Mas as pessoas diziam, ué, você vai se formar em dezembro. Como é que em junho você vai parar 1 ano para fazer um intercâmbio? Mas existiam 2 motivos. Primeiro, eu
sempre tive um sonho de viajar, de fazer tudo mais. Só que, como você falou, meus pais não tinham condições de bancar isso. Sim. Eu não fui pra Disney nos 15 anos. Eu não fosse não pra Disney. fui. Caramba, que absurdo. Ela não foi pra Disney. E eu fui depois dos 45. Eu tive que passar 15 anos. Eu lembrei agora como é o nome do autor do Alto da Compadecida? Eita, Ariano Suassuna. Você já viu esse vídeo dele? E ele fala ele fala assim, tem uma mulher que eu conheci que ela dividia as pessoas em 2 grupos, as que foram pra Disney e as que não foram. Aí ela falava, como assim você não foi pra Disney? Todo mundo já foi pra Disney. Aí essa mulher vive em outro Brasil, né? É isso mesmo. Aí eu lhe pergunto, você fez 2,15 e não foi pra Disney? Não fui pra Disney, que não tive cruzeiro, não tive nada disso. Então assim, ir para a Europa, estudar, gente, eu ia ser a primeira pessoa da minha família que ia pegar um avião ir pra fora do Brasil. Então é lógico que eu vou. Que oportunidade que eu ia ter tudo bancado por um ano. Sim. Não, é lógico que eu fui, né? Mas muita gente me chamou de doida. Porque faltavam 6 meses pra eu formar. Essa é a outra turma do Ariano de Suassuna. É, outra turma. É o outro lado. Eu fui pra Disney da Europa, lógico, então me deixa ir pra Disney. Deixa, lógico, né? Só que eu também não queria ficar aqui no Brasil. Porque eu sabia que... Na verdade, eu não queria ficar na enfermagem aqui. Porque eu sabia que em dezembro eu ia me formar. Eu não sabia o que eu ia fazer. Porque eu não gostava. Esse sentimento era tão forte assim, mas é uma coisa que hoje eu percebo muito mais, né? E, enfim, fui pra lá, gostei, vi que não era o que eu queria. E aí eu passei madrugadas, porque a gente tá falando de foco, né? Sim. E dentro dos meus objetivos, muito focada. Então, eu fiquei madrugadas buscando e revirando e tentando lembrar das coisas, assim. Por que eu queria medicina? Por que eu queria aquilo? Quando foi que eu desisti? E eu descobri que, na verdade, eu sempre quis medicina. Que eu sempre me identifiquei. Porque eu gostava da atuação do médico dentro do cuidado com o paciente. O enfermeiro cuida do paciente de uma outra forma, o fisioterapeuta cuida. A gente precisa dessa equipe multidisciplinar. Mas eu gostava da atuação do médico. E aí eu fui lembrando que quando... Qual a diferença? Muita. Boa. Você quer que eu explique mesmo? Por favor. Então, o enfermeiro, ele tem a questão do cuidado. Hoje a gente consegue colocar o enfermeiro em várias áreas, né? Então você tem enfermeiro na área de estética, enfermeiro na área de infectologia, fazendo controle, enfim. Mas o enfermeiro, ele tem uma questão de gestão. Um hospital não funciona sem enfermeiro. Sim. Ele não funciona, né? Então, o enfermeiro, ele tá ali gerenciando a equipe de técnicos, os próprios médicos, coordenando o sistema. Ele faz o cuidado direto do paciente, é a pessoa que mais está com o paciente. Boa. Só que aquele raciocínio do diagnóstico, de você chegar, fazer o diagnóstico, passar o tratamento, é o médico. Quem vai fazer cirurgia é o médico. Existem algumas atividades exclusivas do médico, exclusivas do enfermeiro e por aí vai. E eu me identificava com a parte da medicina. Boa, entendi. Muito eu gostava daquela discussão e eu fui lembrando disso, que muitas vezes eu estava no estágio, enquanto aluna de enfermagem, e passava um pessoal da medicina e eu ficava ouvindo a conversa e eu achava mais legal do que o que eu estava fazendo. Perfeito. E não é porque era mais legal, é que pra mim comunicava melhor, fazia mais o meu perfil. Sim. Eu gostava daquele diálogo e tudo mais, enfim. E aí eu fui percebendo isso quando eu tava lá no intercâmbio. E aí, por causa do meu foco, assim, né? Sim. Que eu gosto de lembrar isso, porque é uma coisa que eu conto e as pessoas ficam, mentira que você faz isso. Tava todo mundo estudando no intercâmbio, mas tava todo mundo pensando na festa, na próxima viagem. Eu também. Mas eu estava baixando as planilhas do Enem, fazendo um cronograma de estudos, porque quando eu voltasse pro Brasil, eu ia estudar. E aí eu liguei pra minha mãe, era em maio, mais ou menos, de 2015. Aí eu liguei, mãe, eu vou mandar um boleto e eu quero que a senhora pague. Aí ela disse, tá certo, é boleto de quê? Eu disse, do Enem. Aí ela, oxe, você vai fazer o Enem? Eu disse, eu vou precisar pra uma coisa, depois eu explico. Então eu cheguei no Brasil em setembro. Ótimo, gostei. Cheguei no Brasil em setembro, fiz um Enem em outubro. E aquele Enem, eu não fiz pensando em passar, eu fiz pra ver como é que está a minha situação. E aí foi assim, né, na verdade, que eu fui atrás da medicina. Eu decidi. Quando eu decidi, encontrei várias pessoas na internet que estavam tentando medicina depois dos 30, que já tinha... que trabalhava. Então, começou a entrar mais na minha realidade aquilo dali. O que era possível. Porque se eu fosse me espelhar nos adolescentes que tinham acabado de sair da escola, eu ia dizer, meu Deus, eu não tenho esse tempo, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho isso. É verdade. Então, a medicina, ela começou a entrar aí. É muito interessante ouvir isso de você. E, com certeza, pode chegar a alguns corações... essa possibilidade de dependendo para onde você estiver olhando, né? Diz a Bíblia que onde está o seu coração, é onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, é o olhar. Quando você olha de modo superficial, né, você vai dizer assim, é impossível, né? Porque aí tantas adversidades e tal, mas você quando começou a olhar de forma mais micro, mais focado, você viu que tinha uma chance. E é engraçado, porque eu acredito assim...
eu sempre pensava, né? As coisas... Se eu já tivesse tentado, se eu não tivesse desistido, mas eu realmente acredito que tem um plano de Deus para as nossas vidas e que a forma como a gente amadurece faz muita diferença. Porque lá a Mirna que saiu do colégio, ela achava que ela não era capaz, se comparando com os outros e vendo o conhecimento que eu tinha. Depois de ter feito 5 anos praticamente de faculdade, depois de ter tido uma experiência fora que não foi tão fácil assim para eu entrar no intercâmbio, então lá eu já não tive dúvida da minha capacidade. Eu falei assim, eu aprendi inglês praticamente sozinha. Tô aqui, tô fazendo as coisas, sabe? Tipo, tô fazendo pesquisa em inglês, tô me comunicando com as pessoas. Já entrei numa faculdade estadual, já faço pesquisa. Eu tenho capacidade de passar. Sim, então, isso me deu forças, né? Pra persistir, né? E continuar, enfim. Muito bom. Aí você, no caso, decidiu, conseguiu e entrou em medicina. Mas também, mesmo após ter entrado, é um curso desafiante, onde você precisava também monetizar e tal. Aí eu acho que é onde eu quero chegar. A tua jornada na medicina, de que modo você começou e o que te levou a você conciliar, que hoje você concilia medicina com o infoproduto. Isso. Né? E assim, é um desafio, porque há quem pense que faz medicina, não tem tempo para nada, o mundo acabou, e se você não estudar só aquilo, vai acabar o mundo e tal. Como é que você explica pra gente conciliar a medicina e outra coisa nessa sua jornada? É desafiador. Não, é mentira, assim, né? É bem desafiador, porque como a gente estava conversando até nos bastidores, a gente acha que quem trabalha com digital é muito fácil, mas é muita coisa pra gente fazer. É muita coisa. É muita coisa. Gente, eu entrei no digital pensando que eu ia ficar de boa vida. Eu disse, eu vou fazer um serviço, vou ganhar muito dinheiro, porque diz que fica rico, né? Rápido. E não faz nada. Eu disse, eita, coisa boa. Olha, engano, viu? Você que está querendo entrar no digital, hoje eu estou trabalhando muito mais. Com certeza. É detalhes. E se você não se ater aos detalhes, você vai perder seu tempo o resto da vida. Exatamente. Então a gente brinca assim, até eu brinco com meus amigos, o cara diz, você tá de vida boa, agora só fica postando foto. Eu disse, não, pai, ali é dublê de rico, é porque eu tenho esse trabalho também. Mas na verdade, faz parte, né? Mas na verdade a gente trabalha muito. Aí você quer saber como entra, vem pra cá que você sabe. Cá. Né, Mina? Ninguém reclama mais quando tá aqui dentro. Entra pra cá. Então, fala pra gente esse detalhe aí. Mina conciliando essa jornada pesada de encarar um curso de medicina e tá no digital. Quando eu resolvi que eu ia tentar medicina, eu tive que trabalhar, né? Falei, vou pagar meu cursinho. Então, eu já comecei daí. Porque qual era a minha rotina? Era acordar, passar o dia no trabalho, sair do trabalho no final da tarde. Aí, eu ia pra academia. Aí, da academia, eu andava com a mochila, assim, era o dia inteiro, né? De 6 da manhã na rua. Andava com a mochila, chegava no cursinho. Aí, estudava até a aula começar. A aula começava, assistia a aula, chegava em casa, estudava, fazia minha marmita. Pro outro dia, começar tudo de novo. Velho. Então, um chapéu pra você. Então, assim, tipo, já conciliar... E essa foi a principal dúvida das pessoas que chegaram no meu perfil. Como que você passou em medicina trabalhando? E quando cheguei na medicina, eu não tinha um plano de trabalhar. A minha crença também era que só dava para fazer a faculdade de medicina. Não dava para fazer nada além da faculdade de medicina. Só que isso já era uma preocupação minha. Porque uma coisa que eu dizia eu posso passar no Acre, eu vou pro Acre. Eu não quero nem saber, eu vou pro Acre, eu vou pra onde passar. Mas eu pensava, meu Deus, como é que eu vou me sustentar se eu passar? Porque o Enem agora tem isso, você pode passar em qualquer lugar, não é mais... Você não faz só o vestibular da UFAL, né? Então, eu não sabia como eu me manter. Então, desde o meu trabalho, eu já estava guardando ali um dinheiro para me manter. Só que acabou que quando eu passei, que veio essa demanda, eu fiquei trabalhando ali no Instagram. E aí, com a pandemia, eu tinha mais tempo de mostrar o que eu fazia no dia a dia. Isso despertou interesse. E aí, eu comecei a dar as consultorias de estudos. Então, foi aí que eu comecei a conciliar com a medicina. Ô, Mina, na linha do tempo, só pra gente entender. Então, no Instagram, no digital, você começou antes de entrar na medicina? Não, comecei em 2019.2, 2020. Eu você postava, mas de boa. Era tranquilo. Interessante isso, né? Agora, um detalhe que vale a pena frisar é que você, como desafio, sempre conciliou o trabalho com o cursinho, o trabalho com a enfermagem, o trabalho com a medicina. Você sempre teve esse desafio para completar a renda, para se pagar. Isso, era basicamente isso mesmo. Mas assim, em relação hoje, assim, com a medicina, porque uma coisa é você estar só postando conteúdo sem estar recebendo em troca. Outra coisa é quando aquilo vira um trabalho, que é o que aconteceu. Então, agora eu tenho que estudar, eu tenho que assistir as aulas, certo. Aí eu tenho que ir para os estágios, aí eu tenho que estudar em casa.
E eu tenho que dar as mentorias, né? Fazer as minhas consultorias que eu dava de estudo. Então, isso eu fui gerindo. Mas tudo é com questão de prioridade, gestão de tempo. Existem várias coisas que vão tornando isso capaz. Porque é lógico que a faculdade de medicina é muito pesada. Se você quiser estudar o dia inteiro, você estuda o dia inteiro. Porque você estuda, na verdade, a vida inteira. Tem coisa pra você estudar. O professor dá uma aula. Se for pra você passar um mês naquilo ali, você fica um mês naquilo ali. Porque não é só o que ele deu. Tem o que tem no livro, aí tem o que tem no outro livro, aí tem artigo, tem um monte de coisa. Então, o que não falta são as coisas. Mas a gente precisa ter uma pirâmide de prioridades. É o que eu falo para os meus alunos. A gente tem que ter uma pirâmide de prioridades, que é uma hierarquia do que tem valor, do que é importante para a gente e como a gente vai distribuindo esses valores dentro do nosso tempo. Então, hoje eu consigo fazer isso, né? E que eu digo assim, é medicina, mas dentro da medicina tem bastante coisa. Tem o Instagram, mas tem os meus infoprodutos e tem as mentorias. Muito bom. Olha, já começou aqui a pegada diferente. Ela já começou a falar em pirâmide das prioridades. Isso é muito interessante. Eu acho que é a partir daí que você conseguiu ou consegue separar e chegar às conclusões de você montar um produto, isso, né? Para quem não conhece ainda, boa parte dos que nos assiste conhece o infoproduto, né? O infoproduto é um produto colocado dentro do sistema da informática, das redes sociais, dentro do digital, não é isso? E para você chegar no seu primeiro produto, né? No seu primeiro trabalho, como foi que aconteceu? Assim, que conclusão você passou a ter? Em que momento você teve essa conclusão de criar o seu primeiro infoproduto? Eu não era algo que partiu de mim, né? Partiu do Mickey, o meu esposo, porque ele já estava estudando essa questão e ele falava assim: você tem potencial para fazer um produto? E eu falava, claro que não. O que eu sei, todo mundo sabe. Que massa, você vê, né? Aí quem tá no digital, como no caso dela, que tá ali de frente, pensa que foi ela que influenciou o esposo, né? Mas o esposo que foi que influenciou. Foi. Coisa boa, né? Porque ele já estudava a questão de marketing digital. Que bom. Só que eu falava assim, mas eu vou falar de quê? Ele, do que você já fala. Eu, sim, mas por que eu vou fazer um curso disso? Todo mundo já sabe. Aí ele dizia, Mirna, o que é óbvio pra você não é óbvio pras pessoas. Porque pra mim era muito óbvio que todo mundo se organizava, que todo mundo fazia lá o tempo, fazia gestão. E pra mim era... quem é que não sabe disso? Eu tô dando dicas, mas quem é que não sabe? E aí eu fui recebendo depoimentos. Eu fui recebendo depoimentos das pessoas assim... Mirna, aquela dica que você deu, nossa, mudou a minha vida. Olha, seguindo seu Instagram, eu tô muito mais organizada. E eu descobri que minha irmã lhe segue e eu tava anotando ela mais assim também. Coisa boa. Aí teve um depoimento que me marcou muito. Inclusive, eu conheci essa pessoa tem um mês, mais ou menos, que ela é de BH. E ela me seguia do intercâmbio, ela me conheceu lá, participou do mesmo programa que eu, mas não era pessoalmente. E ela disse assim, Mirna, quando eu vi você passando em medicina, eu falei, ela consegue, eu consigo também. E eu fazia farmácia, ela era farmacêutica, na verdade. E aí ela disse que tentou, passou um ano estudando, tentou, passou. E aí hoje ela tá fazendo medicina e ela disse que foi uma inspiração. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, eu falei, talvez tenha algo que eu sei que as pessoas não sabem. Sim. E aí em 2020, no final de 2020, eu percebi que as pessoas não sabiam planejar metas. Todo mundo começa o ano querendo fazer 1000 coisas, mas não sabiam como conquistar aquilo. E aí... eu, juntamente com o Mickey, a gente teve uma ideia de fazer uma live. Eu ensinando as pessoas gratuitamente sobre como fazer um planejamento estratégico anual. Mas a live tinha tantas pessoas e tanta gente ficou pedindo, porque eu falei, não vou deixar salvo. E tanta gente pedindo, deixa salvo, meu Deus, e mudou, não sei o quê. Estrategista, ela já não deixou salvo, pra ficar o gostinho do quero mais e ir atrás. E, na verdade, ia ficar salvo, mas eu falei assim, não vou deixar salvo, porque eu vi que tinha tanta gente. E quando eu fui falando, eu não tinha noção, assim, do quanto eu sabia mesmo, assim, em relação àquele conteúdo. Sim. E aí eu falei, Mickey, vamos vender como uma masterclass essa aula. E foi um preço, assim, bem barato, que eu cobrei, foi R$19,90, porque até isso, de vender, era algo difícil, assim, pra mim. E aí, esse foi o meu primeiro infoproduto. Aí, depois disso, no final do ano, eu montei um curso mesmo, que foi o Manual Antiprocrastinação. Sim. Porque eu percebia que era uma demanda das pessoas, né? As pessoas que procrastinam demais. E aí, pronto. Então, foi consequência. Então, depois disso... Aí veio o Virou Rotina, que o Virou Rotina, ele é um projeto, mas sabe aquele...
todo mundo assim, né? Ano que vem, quando começar o ano, eu vou comer melhor, eu vou treinar mais, eu vou ler livro, eu vou fazer não sei o quê. Então, Virou Rotina, ele veio como um desafio, onde a gente fica 15 dias juntos, incentivando esses hábitos mais saudáveis mesmo. Aí a turma terminou agora em dia 18 de janeiro, foi maravilhoso, foi muito bom. Acho que foi por isso que você demorou a me atender. Foi mesmo. Eu encontrei, né, meu filho Martinho, que indicou, falou e tal, bem. Aí eu fiquei seguindo também, eu olhei, disse, rapaz, gostei. Ela tem realmente um conteúdo, ela é segura, ela passa segurança. Aí fiquei, eu falei contigo e você não deu bola, não deu a mínima. Não, eu dei a mínima. Só demorei que eu demoro pra responder. Tô brincando, eu sei como é. A gente que é do digital tem essa também. Às vezes quando eu me pego também, sendo cobrado, até é normal. Mas foi do dia 1º ao dia 18. Esse aí, o Virou Rotina, você faz geralmente início do ano e tal? Abre as inscrições geralmente em dezembro e a gente começa em janeiro. Já no gás ali, então o pessoal tem plano alimentar feito por nutricionista, tem treino com personal. Aí todos os dias eu vou dando os insights para formar a mentalidade de quem quer conseguir mesmo comer melhor, né? Se alimentar mais saudável, conseguir ter uma vida de exercício físico e as outras coisas. Então eu vou ajudando as pessoas ali na mentalidade e a gente vai seguindo. Então a gente tem umas tarefas para fazer todos os dias, é bem legal. É um desafio mesmo, assim. Eu vou querer falar um pouquinho, Mirna, de cada um deles, né? Então de forma mais assim, bem interessante, porque é o que chamou a atenção, é o que eu acho que tem uma carência muito grande. O que tem de pessoas, né, que tem um desejo, tem um sonho, tem uma vontade, mas não consegue decolar, não consegue tirar do papel, não consegue fazer. Isso de modo cumulativo, gera às vezes uma frustração. Muita gente joga a toalha, se entrega, acha que não tem jeito e tal. E sempre que a gente escuta, que a gente vê um exemplo, isso é inspirador. Falo isso até por perceber. O que você realmente prega é o que você faz, né? Assim, coisas, por exemplo, coisas na sua vida que virou rotina, é fato. Exatamente, né? isso. Mirna não deve, se procrastina muito pouco, porque vai falar sobre isso. Então, assim, e é diferente quando a gente fala daquilo que a gente vive, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente... É interessante isso, né? E o digital, ele meio que desafia a gente. Tanto que eu penso que quem não fala aquilo que vive, ele não tem vida longa. Ele não é? Eu falo de transição de carreira, falo de gestão de carreira, tudo porque foi algo que na minha vida eu vivi. E na minha vida ainda hoje eu vivo. Assim, eu fiz várias transições de carreira, tive várias experiências nisso, por isso que eu aposto nisso aí. Então, o manual de antiprocrastinação. Né? Isso, manual. Eu queria ouvir de você assim, a origem do manual e vamos falar um pouquinho da Mirna. A Mirna já teve fase na vida que procrastinou alguma coisa? Já, com certeza. E sabe os dois lados, né? Eu tava falando isso no meu Instagram ontem. Eu tava dizendo, minha gente, o que eu tento passar pra vocês é o que é a vida real aqui. Então, eu disse exatamente isso, né, nos meus stories. Sim. Eu disse, se eu tô falando de organização, é porque eu já fui desorganizada. Então, quando eu falo assim, a importância de limpar uma mesa para estudar, é porque a minha mesa já esteve bagunçada e eu sei como aquilo me distraía. Então, se eu fiz um curso sobre como vencer a procrastinação, é porque eu consegui vencer a procrastinação. E não que eu era uma procrastinadora crônica. Tá. Porque eu já tinha essa questão, assim, do foco no objetivo. Mas eu tinha isso, assim, que eu tinha certeza que eu tinha um déficit de atenção. E hoje, até assim, com essa neurologista, eu acho que eu tenho mesmo. Mas ela até diz, Mirna, você nem precisa de remédio nem fazer nada. Porque o tratamento em si, que é a adequação da rotina e da vida e os métodos você já fez naturalmente. Lógico, foi murro em ponta de faca. Então, eu digo para as pessoas, quando você compra o meu produto, o manual de procrastinação, eu tô dando para você ali o mamão com açúcar. Porque não foi assim que eu descobri. Eu não sei, tem um dia, eu falei, já sei, eu vou resolver a procrastinação fazendo isso e isso. Não. Você não teve uma Mirna no seu caminho? Não tive. Alguém que dissesse, olha, aqui a receita tá, pelo menos as dicas, tá? Não teve. Não tive. Pronto. E aí, aprendeu na tora mesmo. Aprendi na tora, exatamente. Então, assim, e aí veio. Então, eu já procrastinei, sim. Já procrastinei. E aí, você quer que eu fale do eu fiquei curioso agora. Pode perguntar. O que foi? Não, tudo não, mas pelo menos um item assim que você dizia assim, quero fazer, vou fazer. Não, a próxima semana eu começo e tal. Aí, não, mas deixa quieto, porque amanhã tal. Agora não, por isso e isso. Qual foi esse item que a Mirna... Geralmente lá na faculdade de enfermagem. E isso, até os alunos do curso sabem, porque existem vários tipos de procrastinadores. Existe gente que procrastina porque tem TDAH. Então, ali é uma questão mais fisiológica,
Né? É uma coisa que requer tratamento, que requer cuidado. Tem gente que procrastina diante de uma atividade que para ela é aversiva, que era o meu caso. Eu não queria estudar aquelas coisas, porque eu não gostava. Eu não via sentido. Você falou aí uma palavra bem interessante, aversividade, aversiva. Quando você meio que não gosta de uma coisa, né? Essa acontece comigo. Tem assunto que eu não gosto dele. Aí eu fico procrastinando. Mas às vezes é um negócio que você tem que resolver. E aí você resolve no último minuto. É isso. E aí tem esse procrastinador que ele é viciado no que a gente fala na adrenalina, né? Que chama de deadline. Tem o aversivo e tem o viciado. Tem o da adrenalina. Existem vários tipos, né? Tá. Mas esses são alguns muito comuns. Então é aquela pessoa que fala assim, eu procrastino, mas no final eu faço. Só que você tem que entender que, tipo assim, no processo, às vezes no final não sai tão bem feito quanto se você estivesse trabalhando. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Você tem que preparar a aula. Para dar aula no dia tal. Aí você procrastina. Quando é no dia anterior, você vai preparar a aula. A aula nunca vai ser a mesma. Porque algumas coisas que você poderia, se fosse antes, fazer bem feita, ter pesquisado melhor, ter absorvido algum conteúdo a mais, deixou de ser porque o tempo não deu. Exatamente. Você não consegue observar os erros. Tem o momento de fazer a sinapse ali, de você pensar de tipo, hoje é uma ótima ideia. Dali a uns dias você fala, não, eu posso corrigir isso, posso trazer de outra forma. Então fica tudo muito assim, em cima. Então as coisas que eu procrastinava era mais ou menos isso. As atividades que eu não queria fazer. Porque eu tenho esse perfil de tender a querer fazer o que eu gosto. E isso é um problema. Isso atrapalha muito a disciplina e o foco. Pessoas assim, aí quer ouvir o que quer ouvir, aí às vezes está num ambiente que vai ter que ouvir o que não gosta. Eu me sinto péssimo, né? Você tem que ouvir fulano, ouvir coisas. 2022 eu tive que alugar meu ouvido para ouvir coisas que eu não queria ouvir. Mas aí você tem que fazer cara de paisagem e ouvir e tal, né? Tá tudo bem. Com certeza, cala a boca. Então, você teve essa pegada aí, né? Assim, essa fase de procrastinar alguns itens que você, né? Mas, passado isso, o conteúdo do manual da antiprocrastinação. Fala um pouquinho dele, assim, os pontos básicos. Lógico, você não vai dar o spoiler total, porque você vai lá na bio do Instagram dela e você vai encontrar tudo e você aciona, tal, e você vai ver os detalhes. Mas pelo menos um spoiler pra gente. O Manual de Procrastinação, ele foi um método realmente criado assim por mim, né? Dentro não só da minha experiência, porque eu acho que só a experiência não conta. Porque o que serve pra mim não pode servir pra você. Lógico, então, tem muita questão de ciência assim mesmo por trás, né? Então, eu montei... Tudo meu é prático. Eu sou uma pessoa prática, meu temperamento é colérico, então eu sou assim, prático, não gosto de muita enrolação. Alô, você que é sanguíneo, fleumático, você que é... Vamos ouvir aqui a voz do colérico. Bem-vindo ao time, viu? Na verdade, é sanguíneo, mas puxa pro colérico, assim. Sanguíneo é uma versão piorada do colérico. É porque ele tem o quente, né, do colérico. Nós somos quentes, então a gente tem ação. Eu acho que o colérico ele é mais assertivo. Do que o sanguíneo, porque o sanguíneo ele é muito emotivo. Então, assim, naquela hora da emoção, ele faz, ele diz, acontece. Tem coisa que eu digo às vezes à minha esposa, tem que ser agora porque o sangue está quente. Esfriou, eu já sou outro, não sou aquele. Verdade. Então, assim, na hora eu já fiz muita coisa com sangue quente, que aí a maturidade vai nos ensinando a não. Um dos exercícios que eu estou hoje fazendo é aprendendo a dizer não. Depois você monta um curso para eu quero comprar você. Tem essa aula. É nada. Tem essa aula no Foco Total. Você vende só uma aula, tudo bem. Mas tem essa Mas aula. Essa coisa do aprender a dizer não, eu tenho dificuldade de dizer não. É meio que ser agradável, né? Você querer ser agradávelzinho, aí você dá um sim, depois descobre que era um não, mas já disse. Aí vem outro problema, não quer voltar atrás. Aí você, por conta de um não mal dado, numa hora errada, você às vezes faz um estrago e tanto. Mas siga no manual. Eu só ia fazer o adendo que dizer não é algo fundamental. Assim, dizer não, ele vai separar o joio do trigo. É um divisor de águas na sua vida. Porque não existe foco sem você dizer não para as coisas. Porque se você dizer sim para tudo, você não vai conseguir focar no que você quer. Então é necessário a gente saber dizer não, sabe? Inclusive nisso, né? Eu quero ser uma pessoa menos procrastinadora. Então, você vai ter que dizer não àquele prazer momentâneo. Você vai ter que dizer não para aquelas coisas que te atraem ali para você conseguir realizar mesmo. Ô Mirna, e um dos preços que a gente paga e não é barato em dizer não é com relação às amizades, né? Sim. Eu fiz umas mudanças na minha vida e bem fortes.
forte mesmo, para eu estar aqui hoje, nesse horário, tranquilo, contigo. Graças a Deus eu estou aqui de cabeça boa. Mas me custou caro, porque aí tive que dizer não a vários. Aí o amigo, que não sei o quê, e o final de semana. Esse final de semana eu disse um não mesmo. Foi um não assim pesado. O cara queria porque queria, uma programação e tal. Aí eu já dei um sim no sábado que eu não queria. Aí agora eu vou ter que dizer o não no domingo. Porque se eu disser sim, aí eu vou. O final de semana foi. Então é o que você está dizendo, né? Exato. Entra na questão da pirâmide de prioridades que eu falei, da hierarquia de valores. Então, você vai pesar ali, tá. Então, para isso, vai ter que ser não. A gente tem que saber escolher, né? A vida é feita de escolhas. Então, boa. isso. Então, o manual. E aí, o manual de procrastinação, então, eles são 3 módulos. Então, tem a parte prática. Eu vou fazer a teoria, mas tudo é visando a prática. Então, depois de cada aula, sempre tem um exercício, uma atividade para as pessoas irem trabalhando. Então, no primeiro módulo, tem a parte que eu vou conscientizando, né? Expondo o problema. Então, eu explico direito o que é a procrastinação. Falo dos tipos de procrastinadores que existem, várias coisas assim, trago a questão da necessidade da clareza mental. E aí, nós temos o segundo módulo que eu vou falando muito dos distratores, né? Tipo, as coisas que vão distraindo a gente, enfim. E aí, o terceiro módulo são 10 exercícios práticos. Então, eu explico o exercício e aí eu vou conduzindo e digo, né? Por que você fazer isso, treinar isso, vai ser bom para lhe ajudar a romper com a procrastinação. E aí, a ideia é que as pessoas vão assistindo e colocando em prática. É importante dizer que a procrastinação, ela não se resolve do dia para a noite. Porque muitas vezes você vai ver gente vendendo aí, não só cursos, mas até dicas rápidas de como deixar de ser procrastinador. Aí a pessoa implementa as 5 dicas rápidas. Aí ele fala, continua procrastinando. Porque não é assim o exercício diário. Sabe, do mesmo jeito que uma pessoa que, sei lá, nos últimos 10 anos engordou 20 quilos. E aí ela quer emagrecer. Ela tem que entender que aqueles 20 quilos, eles não vieram do dia pra noite. Foi um pouquinho de caloria extra todo dia, somava 7.000 calorias ali, ela ganhava 1 quilo e assim foi. Então, da mesma forma, o hábito da procrastinação, ou melhor, o vício, né? A gente pode falar assim, um vício de procrastinar, ele também foi uma coisa assim que foi construindo ao longo do tempo. Então, pra gente terminar com isso, pra gente romper, a gente tem que entender que a gente vai passar por um processo. Agora, o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não, é a tua consistência em função daquilo. Então, o curso é um curso denso. Acho que esse curso é que ele é assim, mais longo mesmo, né? E ele é mais denso que eu tenho, porque embora eu tenha tentado fazer algumas aulas ali de 15, 20 minutos, algumas aulas têm 30, 50 minutos. E a gente sabe que na geração de internet que a gente tá, que geração Reels, TikTok, que é o dedo nervoso. Aí a gente às vezes não tem paciência. Mas assim, ele é um curso muito focado. E todas as pessoas que fizeram me trazem depoimentos, inclusive essa semana, né? Tipo, olha, fez diferença, tô procrastinando menos e por aí vai. Então, a estrutura é essa, assim, que eu falei. Mina, o que é procrastinação? Procrastinação é o ato de você não realizar as coisas naquele momento que você deveria realizar. Para qualquer criança entender, né? Então, você adia prazos, você deixa de fazer a tarefa que você tem que fazer, porque você vai fazer depois. O motivo que te leva a isso, como eu falei, são vários. Existem vários motivos. Pode ser de ordem fisiológica, como eu disse, um TDAH. Pode ser uma questão de você estar diante de uma atividade aversiva, pode ser uma questão emocional que você só faz o que você quer e aquilo dali não lhe interessa, você não quer fazer, você não vê o sentido por trás daquilo. Pode ser a vontade de só ir no deadline mesmo, no prazo ali da adrenalina. Então, existem vários motivos que te levam a isso. E aí, o que eu ajudo, né, no manual de procrastinação também é você descobrir qual é o teu motivo para você trabalhar nisso. Porque não adianta eu tratar você como se você fosse uma pessoa que... é que ele quer o prazo final. Mas, na verdade, não, você tá nem aí. Você não se interessa, você não vê sentido naquela atividade. Não é por isso que você não faz. É porque você não tá nem aí mesmo. Pra você tanto faz, entendeu? Então, a gente precisa ir na causa do problema, né? A gente vai só no final. Mina, tem a ver, uma pergunta alheia que me veio à mente aqui. A maioria de quem procrastina são os menos abastados ou mais abastados? Ou seja, as pessoas mais classe C, classe A... isso tem a ver, porque eu penso que a procrastinação tem um custo, né? Assim, ela traz um prejuízo, né? Talvez as pessoas que procrastinam, boa parte delas nem sabe o que é isso, né? Sequer sabe, por isso que é bom um trabalho como esse seu. Mas na sua visão, as pessoas que têm mais procrastinam menos, as pessoas que têm menos procrastinam mais? Hoje em dia, eu acho que não faz diferença. Eu acho que não faz diferença porque... vivemos num mundo onde todo mundo tem acesso ao aparelho mais distrator de todos, que leva a maioria das pessoas a procrastinar, que é o celular. Então, o rico tem celular, o pobre também tem celular.
E o que faz com que eles muitas vezes se prendam dentro da procrastinação é aquele excesso ali de informação. É você estar sendo estimulado o tempo inteiro. E é lógico que depois de você passar 1 hora vendo um monte de reels, vendo vídeo, um monte de coisa que te estimula, você pega um livro branco com aquele monte de letra, é lógico que aquilo dali não lhe parece interessante. Que vai ser difícil. Você com 12 minutos falar, não consigo não e deixa pra lá. Então, eu acredito que os dois grupos, né? E até quem tá ali no meio, a galera da classe média e tudo mais, eles têm acesso e sofrem, padecem do mesmo mal. E também tem uma coisa assim, porque talvez fosse antigamente a gente poderia dizer, deve ser a pessoa que é mais rica porque ela tem mais, não precisa fazer muito esforço. Aí se a gente chegar na parte do esforço, pode até eu tenho algumas teorias sobre isso, mas assim, na procrastinação eu realmente não acho que faz diferença a classe social. E esse é um mal que tem acometido todas as classes sociais. Eu fiquei curioso, Mirna, agora, você como uma pessoa que leva essa mensagem, leva esse conhecimento, como é que você se comporta com relação ao celular, com relação aos Reels, com relação ao TikTok, com relação a todo esse acesso, você como uma pessoa culta também, que é curiosa, como é que tu usa aí? Passa pra gente, assim, tu fica no TikTok o tempo todo? Não. O Mico, ele tá ali, ele sabe, né? O TikTok é tipo assim... Vamos deitar para dormir. Aí, bora ver um vídeo aqui engraçado. Porque ele bagunça o meu algoritmo, né? O meu algoritmo é coisa de dieta, de não sei o quê. Aí, quando eu tô com ele, a gente fica vendo os vídeos. Sabe quem é Ítalo Senna? Sim. Que ele é comediante. Aí veio os dele, pronto. Aí só aparece pegadinha, a gente fica rindo. Aí Mickey tá na hora de dormir. Porque o TikTok é um vício, né? É um vício. Então, mas assim, eu não estou nesse vício. Então, eu abro o TikTok uma vez na semana. Já entendi. A culpa é do Mickey. A culpa é do Mickey. Não, se eu ficar horas, a culpa é do Mickey. É lógico. A culpa é dele, porque eu sempre tô certa. Não, mas geralmente eu coloco a culpa na Renata também. É normal. A gente tem que achar um pra culpado, né? Mas brincadeira à parte, é uma tentação mesmo, né? Assim, atrai, né? Porque para nossa mente é estímulo. É estímulo. Tem algumas pesquisas que dizem que a gente precisa de estímulo hoje em dia, a cada 1,8 segundos. Então, se você for assistir vídeo de americano, principalmente no YouTube, passar um segundo tem uma divisão, um flash, tem um negócio, tem uma animação. Porque senão aquilo não lhe prende. Se eu começar a falar aqui, aí... É verdade. E aí precisa desses estímulos. O TikTok, ele faz muito isso. Nos podcasts, a gente tem os cortes e dentro dos cortes já tem um tipo de animação. Já aparece uma imagem, já aparece uma coisa frenética ali e tal, que é para chamar a atenção. Isso. E o TikTok é fração de segundo, né? Você vê ali, você já... E é interessante, a nossa mente fica condicionada. Quando não tem nada interessante, você já passa pro próximo. Exatamente. E com a rapidez que é agora, né? Você só dá um toque, ele sobe. Dá um toque, ele sobe. É por isso que uma das técnicas é você colocar, por exemplo, o título logo do Reels, do vídeo, para que a pessoa possa entender e não passar. Porque se você demorar muito ali, ela já não quer mais assistir. Eu, nas aberturas do podcast, eu comecei, estou aprendendo ainda, é uma evolução sempre, né? E eu, no começo, eu demorava muito para apresentar o convidado, ficava falando, não sei o que, tal. E aí... a própria plataforma, né? Ela identifica isso, ela não faz as entregas e as pessoas mesmo começam, quem é que vai falar? Por isso que agora eu apresento e já vou logo chamando a atenção, entendeu? E eu quero aproveitar, já que eu não falei no começo, falar agora, né? Você que nos segue, vai lá no nosso canal e se inscreve, né? Hoje a gente está aqui conversando, batendo papo com a Mirna Pereira, que é estudante de medicina e tem uma história muito interessante e está trazendo para a gente um conhecimento que todo mundo precisa, de alguma forma, numa escala mais ou menos, mas todos nós precisamos estar por dentro dessa ideia do foco e de quanto a gente precisa dar resultado e ser produtivo. Então, segue a gente nas redes sociais, TheCast, podcast, e no Instagram e no YouTube também. Ok? Ok. Vamos embora. Agora eu quero ouvir falar, é uma sequência, não é, Mina? Quando o seu trabalho, ele meio que segue uma lógica, né? Você falou sobre o manual da antiprocrastinação e logo em seguida veio o foco total. Isso. Não é? Foco total. O foco já é uma palavra que virou até meio que moda, né? Eu acredito que tem gente que fala essa palavra e não sabe nem o que é ainda, né? O que é foco? Foco é a capacidade de você conseguir concentrar a sua atenção naquilo ali que é importante para você. Se a gente for pro dicionário, vão ter várias coisas, né? Porque foco pode ser o ajuste da imagem, né? De uma câmera. Pode ser alguma meta, objetivo que você quer cumprir. Mas eu prefiro olhar, pelo menos a forma como eu aplico foco na minha vida é essa. Que eu acredito que é o que tá no subjetivo no inconsciente de todo mundo. É a capacidade de focar naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso cumprir. Só que para mim, as coisas precisam ter sentido, né? Sim. Então, eu costumo falar assim. Você chamou de foco total, porque tem o foco sem ser total?
Tem. Tem. O nosso Eu quero descobrir agora. Agora fiquei curioso. Tem. O nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada espaço atencional. Na nossa mente, né? Na verdade. É o espaço atencional. Então, imagine como um círculo, sabe assim? Um círculo. E aí, ali dentro, tudo que você vai colocando vão ser seus pontos de foco. Então, por exemplo, agora eu tô concentrada em falar com você, mas se tiver algum movimento pra lá brusco, eu vou ver, porque a minha visão tá aqui, né? Se tiver algum som, vai chamar minha atenção. Então, a gente perde o foco, porque a gente não tá 100% focado aqui. Os nossos sentidos, eles estão dispersos, né? E aí, a gente tem um limite desse espaço atencional. Existe uma quantidade X de coisa que você vai conseguindo preencher ali. Então, eu consigo, por exemplo, gravar um áudio enquanto eu dirijo. Porque algumas atividades, como hábitos, eles ocupam menos espaço atencional. Mas, se eu quiser dirigir, gravar um áudio e pintar a unha, aí já vai ser difícil, né? Não, aí você eu não tem sei, como. não. Eu acho que tem que fazer, sim. Vou botar a mão aqui, não vou... As mulheres, elas são habilidosas e, segundo pesquisa, diz que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Acho que dá pra dirigir, gravar um áudio e pintar a unha. Miki, não pode não? Não dá pra fazer? Não. E ainda achar um negócio que o marido perdeu e não sabe onde ele colocou. Ela ainda consegue lembrar. O quarto item. Pronto, gostei. Essa brincadeira. Eu sei que tem limite, né? Meu lado feminino é muito interessante. Eu coloco o leite no fogo e ele não derrama, e nem queima. Você acredita? Foco, né? Esse é o foco semi-total? Seria isso? Não, você não precisa chamar o que não é na sua totalidade, mas é entender que a gente consegue... Entendi. A gente consegue realmente focar em, digamos assim... Na verdade, é preencher esse espaço atencional, esse espaço de atenção mesmo com várias coisas. Só que aí chega uma hora que lota. A gente não consegue. E aí, quando é que você entra... Até tem uma autora, que eu esqueci o nome dela, mas ela trouxe o conceito do estado de flow. Que é quando você entra, então ali, vou ler um livro, naqueles primeiros minutos que você tá dedicado ali no livro, você ainda se distrai, você ainda ouve, mas de repente você tá tão concentrado, tá no foco total, que aí você quase nada assim vai lhe distrair. Vai chamar Mirna, e às vezes é uma voz mais chata. Me chamou. É verdade. Porque você tava totalmente imerso. Como é que a gente fica assim? No celular. Verdade. A gente fica assim, porque a gente consegue. Interessante isso que você está falando, tem tudo a ver e na vida prática. Essa coisa do foco total. A Renata, minha esposa, ela esse ano foi uma das metas que eu quero que vire rotina. Né? E de repente ela vai até ver como virou rotina da Mirna. Tá aqui na minha mentoria. Mas ela começou com o pé direito. Pra você ter uma ideia, ontem ela terminou o 3º livro do ano. Muito bom. Ela começou no dia 29 de dezembro. Um pouquinho antes de virar a chave, ela já começou. Perfeito. E terminou o 3º livro, entrou no 4º. Quer dizer, entra hoje. Ela terminou e já está com outro na linha. E assim, agora é como você falou, foco total. Ela está lá. Inclusive foi um acordo que ela fez, porque eu gosto de intervir, né? Ficar falando. Aí ela... Sanguíneo. Eu fico mordendo a língua ela aqui concentrada. Mas me ajuda, porque agora eu fico ao lado dela também estudando, pesquisando alguma coisa, sempre fazendo trabalho, e fica nós dois mudos ali. Sim. E tem hora que eu fico com aquela vontade de falar, sabe? Aquela vontade de fazer ela perder o foco. Sim. Mas eu digo, não. Tem que, como eu quero também. E isso ajuda, porque um ajuda o outro. É muito interessante, principalmente do casal, você que é casal, isso é uma lição. Um ajuda o outro. Né, nesse momento. E sabendo do resultado final, que é o objetivo que a pessoa tem. Então, o foco total, ele vem com essa pegada. São 3 módulos também. Como é que funciona o foco total? São quantos módulos, Miki? Acho que são 4. Acho que são 4 módulos, o foco total. 4 módulos. Não, eu diria a mesma coisa assim, mas a estrutura é parecida. Como eu digo, tudo meu, assim, sempre visa a prática. Então, vou lhe ensinar a teoria, porque você precisa ter base, principalmente saber porque que você está fazendo aquilo, mas a gente vai visando a prática. Então, tem vários exercícios de muitas coisas, assim. Então, eu explico, por exemplo, tem uma aula inteira que eu falo sobre esse espaço atencional. Como lidar com esse espaço atencional, porque senão a gente vai colocando muita informação e a gente não consegue. Porque para ter foco, é necessário ter clareza. A primeira coisa é você ter clareza. E muitas vezes a gente não tem clareza porque vivemos numa sociedade que a gente está num excesso de informação. Tudo parece interessante, todo mundo quer saber de tudo. Quando populariza um assunto, as pessoas acham que precisam daquilo. E muitas vezes não precisa. Então você precisa ter clareza de propósito. Saber, eu quero realmente saber de política, de financeiro, de não sei o quê, de economia, de filosofia, sei lá, tantas coisas que surgem pra gente. E aí a gente fica se lotando de coisa e não consegue focar naquilo que a gente deveria focar. Porque a gente não tem clareza. E tem muita coisa que nem sequer precisa. Não precisa. E você acha que precisa. Exatamente. Eu sempre fui conectado com notícias, né? Lógico, a minha história de vida era meio que necessário isso, né? E até achava que era tanto
e depois descobri que não era essas coisas todas, Exatamente. mas achava. E viciado em notícia. Então, toda de manhã eu tinha que já acordava com tudo ligado, às vezes era olhando aqui, olhando ali para saber e tal. Ultimamente, incrível. Foi até meio exagerado, assim. Eu zerei que hoje eu não vi notícia ainda, não, assim, e também não estou fazendo falta. Aí tem aquela que pode ser relevante demais, que ela vai chegar, porque eu vou chegar aqui e alguém vai comentar. Alguém vai comentar. Né? Você vai entrar aqui e vai dizer, tá sabendo, cara, aconteceu. Eita, eu vou olhar aqui, pronto. Mas antes não, era meio que uma necessidade, que essa necessidade era só na minha mente, de que tinha que ver, tinha que saber o que o presidente disse, o que o governador disse, o que o prefeito disse, quem foi. Depois eu vou vendo que isso não serve para nada. Muda em nada a tua Muda em vida, só te nada. distrai e te tira do foco do que você deveria estar fazendo, Exato. aproveitando o teu tempo. É como você fala, a nossa mente é um HD, ela tem um espaço também, Sim. não é infinito assim não. Aí você quer saber Exato. de tudo, aí no final não sabe de nada e também não dá resultado nenhum. Né? Porque você vai juntar um monte de informação ali que não vai servir. Principalmente essas notícias de ultimamente. Né? As notícias que assim, sabe a história do papo de bebo com o delegado? É a mesma coisa. É o papo de bebo com o delegado. Não dá em nada. É um dizendo uma coisa, outro entendendo outra. E acabou. Exato. E não muda. Então, foco total. Tu, desde quando, Mirna, tu tá ministrando, levando esse infoproduto, o Foco Total? O Foco Total é o produto da gente mais recente, né? Tá. Então, ele foi lançado, se eu não me engano, foi em setembro, foi em outubro do ano passado. E aí, a gente abriu uma outra turma. E eu vou abrir uma nova turma agora em março. Então, quem quiser, já, @Mirna Pereira. É o espaço para ela aí. Repete o arroba, Mirna. @Mirna Pereira, você me segue lá para mais dicas, para aprender, na verdade. Não espere dicas rápidas, mas coisas que vão lhe levar à constância e mudar a sua Boa, vida. e vale a pena. Ela realmente tem um conteúdo muito bom, é rápido, é prática, é entendível, né? Assim, você entende. Porque tem gente que fala uma linguagem tão complexa, às vezes consegue dificultar. Né? Pensa que está ensinando, dificulta. Você fica tão... Sim. Né? E a gente não quer saber, é tipo o médico falando Medicaid, né? O paciente, ele não quer saber do Medicaid, porque ele não entende. Aí, o médico disse que eu tenho... Nanana, e às vezes não era nada demais, assim. Eu conheço um que é assim, bem prolixo. Você faz uma pergunta assim, ele vai explicar. Você termina, quando ele terminou... Esse amigo, é bem interessante. Ele é realmente muito inteligente, é um acima da média. E ele fala assim, é um médico daqueles... E outro dia ele estava dando uma palestra, né? Dando uma palestra. A gente estava conversando e ele terminou dando uma palestra. E a pessoa ao lado... E ouvindo ele falando, ele explicando tudo. Uma verdadeira Medicaid. Tá? Quando ele terminou, aí depois eu conversando com a outra pessoa, rapaz, eu gostei demais de ter ouvido, viu? Ele é muito inteligente, Gelson, interessante. Eu não entendi nada, sabe? Mas assim, eu gostei muito, porque ele é muito interessante. Eu digo assim, você gostou? Eu não entendi nada, mas ele é muito bom. Eu digo, então... Eu tenho essa teoria que se você usar palavras difíceis e falar muita coisa assim, com certeza, sim, sabe? Com aquela postura, você consegue enrolar qualquer um. Porque às vezes a pessoa fala, meu Deus, não entendi nada. Mas ele é muito inteligente, né? Ele deve ser inteligente, porque eu não entendi. Exatamente. Eu não entendi, ele deve ser inteligente. Não é a didática da Mirna, né? Não, porque não funciona. Prática, né? Não funciona. Não eu sou isso, prolixa, né? Já deve ter percebido, né? Eu sou prolixa, assim, na achei. conversa. Eu acho que o seu papo é muito legal. Mas... Aqui, se não fosse a hora, se não fosse outros compromissos, a gente passava aqui muitas horas. É porque sabe qual é a diferença, por exemplo, dos meus produtos? Até falei isso quando eu fui lançar o Foco Total. Nesse meu processo de aprender como melhorar, aprender, tipo, tem um déficit de atenção. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Não tenho dinheiro pra pagar neurologista, não tenho plano de saúde, não tenho nada, o que é que eu faço? Então, assim, eu via qual era o meu problema. Meu problema é procrastinação. Então, eu comprava livros. Então, esses livros, assim... que hoje eu tô até um pouco de saco cheio de lê-los. Eu até comentei isso no meu Instagram. Mas, O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, Foco não sei o que lá. Tipo, vários livros assim. Milagre da Manhã. Esses livros dessa coisa. Eu comprei e eu lia. E aí eu tentava aplicar na minha vida. Eu via o que funcionava, o que não funcionava. Eu via que muitos falavam a mesma coisa. E aí, basicamente, eu percebi que todos tinham uma linha em comum. Praticamente isso. Sim, existiam coisas comuns, que era essa questão da clareza, a questão da disciplina, a questão da constância, várias coisas. E aí foi o que eu fui aplicando. Então, eu fiz o suco dos livros. Perfeito. E aí, o que eu comentei, né? Eu disse, minha gente, eu tô lançando aí o Foco Total por R$97. Se você comprar cada livro que você acha que vai focar, vai passar disso e você nem vai saber como aplicar. Então, eu tô dando aí o extrato. Que estratégia da Mirna, que estratégia, né? O suco dos livros. Ela pegou vários e fez aí o Foco extrato Total. do tomate. O extrato, exatamente.
Exatamente. Mas tem sentido. Aconteceu de forma parecida comigo. Eu já li também vários e daqui a pouco começa a ler e começa meio que parecido, né? É a mesma coisa. Eu tô lendo agora um grosso daquele do Tony Robbins. Tony Robbins. Tony Robbins. Muito legal também. Desperte o Gigante e tal. Sim, mas eu já eu comecei a perceber que tem assim, lógico. Aí a linguagem dele, americana e tal. Sim, dá uma, né? Mas aí circunda tudo no mesmo... E que muitas das vezes é necessário, que é para você requentar na sua memória, né? Relembrar. E é feito quem é da igreja, quem é cristão, que precisa renovar. E às vezes lê o Salmo 23 mil vezes. Sim. Porque sempre que lê... sempre que lê, você vai ver algo diferente. Vai ver algo diferente, vai sentir. Então é bom. Agora aqui no geral, como no caso aí, partindo para uma coisa mais técnica e científica e prática, porque é o que a gente mais precisa hoje, porque assim, conteúdo tem muito, né? É um negócio assim impressionante. Se você for ouvir e seguir todo mundo, uma coisa eu lhe garanto, você doido fica. Sim. Né? Se você for pegar um nicho e você quiser, e se você for seguir várias pessoas, cada um tem uma metodologia diferente. Sim. Uma crença diferente do que funciona. Então... Lógico. Tem alguém aí no Brasil que vai falar em foco total noutra versão, noutra visão. Normal, né? Então vamos lá, Mina. Me chamou a atenção também um produto seu, que eu acho que é uma sequência mesmo, que é o Virou Rotina. Rotina é um troço chato para muita gente, né? Rotina de segunda-feira. Aí antes de você falar tecnicamente no seu produto, né? O Virou Rotina. Tu gosta de rotina? Amo rotina. E não à toa, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse podcast tem data para ir ao ar? Tem data. Você sabe dizer? Semana que vem. Porque hoje eu vou fazer uma sequência sobre essa questão de rotina, porque me fizeram uma pergunta nas minhas caixinhas de perguntas assim. Como não se prender à rotina e como torná-la mais leve? E aí eu vou... Boa. É uma pergunta muito boa. Então eu vou fazer uma sequência hoje, mas aí eu vou deixar em destaque salvo para quem assistiu o podcast aqui e lá ver se... Porque aí eu vou falar mais sobre como realmente tornar a rotina mais leve e sobre essa questão de se prender à rotina. Então eu gosto muito de rotina. Rotina, eu acho que ela é uma coisa que as pessoas têm um preconceito. Porque não conhece os benefícios de uma rotina. Eu quero bater nessa tecla com você aqui hoje, porque realmente a rotina, assim... eu quero que você desmistifique isso pra gente, porque muita gente tem, inclusive eu faço parte desse bloco, acho que numa intensidade menor, porque eu termino que tendo também rotina, mas eu não sei se uma crença, um ponto psicológico de que achar que rotina é um saco. Sim. Rotina é um saco e tal, e a gente fica querendo se ver livre da rotina, tem que fazer aquilo, tem que estar, enfim... Então fala pra gente, você já disse que gosta de rotina, né? E a gente vai acreditar porque você fala com tanta sinceridade e a gente viu nos seus olhos, né? Ela não tem cara de mentirosa não, ela fala a verdade, ainda bem. Então, você gosta de rotina. Mas o que é rotina pra você e por que você gosta de rotina? A rotina é algo que todo mundo tem. Todo mundo tem rotina. Às vezes você acha que não, é que nem hábito. Todo mundo tem hábito. Mas é algo que você vai fazendo ali repetidamente, dia após dia, que tem uma sequência que se repete. Tudo aquilo é uma rotina. Então, se você é uma pessoa que acorda e a primeira coisa que você faz é escovar os dentes, depois você toma um copo de água e, sei lá, faz xixi. Essa é a tua rotina da manhã, dos minutos que você acorda. Se quando você chega do seu trabalho, a primeira coisa que você faz é guardar as tuas coisas no armário, ir na mesa pegar um negócio, sentar e tomar um café, essa é a tua rotina. Agora, por que as pessoas não gostam de rotina? Muitas vezes porque elas vivem dentro de uma rotina que não agrada a elas. Outra coisa também é que geralmente ela limita a rotina e as possibilidades dela. Eu sei que tem pessoas que não têm realmente poder de escolha, infelizmente, né? Tem pessoas que não têm acesso a muita coisa. Então é meio difícil você falar, torne sua rotina mais leve, vá ver um pôr do sol na praia. A pessoa mora lá no Benedito Bentes, a pessoa vai vir ver só o pôr do sol na praia, ela não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, né? É verdade. Então, a gente vai encontrar outras formas. Torne mais leve a sua rotina, né? Dê uma volta, vá pra Orlando, tirar uns dias de descanso, né? O cara, como assim Orlando, né? Pegue o Real Alagoas. Lá em cima. Faça um city tour, assim, o Circular 2. Pronto. O Circular 2, pronto, velho. Rapaz, a mina é conectada, viu? Realmente. Faça o Circular 2. É porque eu lembro que uma vez eu estava no Fernandes Lima, foi ali na Centenário, quando eu estava saindo do cursinho, meu pai falou, não vou poder lhe buscar hoje, pega um ônibus. Aí eu vi assim, eu morava perto do Trapiche, não sei o que é Trapiche, peguei. Ou era o Circular 1, ou era o Circular 2. Boa. E eu...
Não tá chegando. Eu sei que eu fui pro Jacintinho, pro Feitosa, um monte de conta. Não foi não, Márcia. Eu tava morrendo de fome. Um calor, enfim. Mas cheguei. Enfim, mas não tornou sua rotina mais leve, né? Não tornou. Mas você falou esse assunto, a gente até brinca. Eu, quando garotão, eu morava no Santo Amaro. E na época colocou o ônibus, foi quando colocaram o ônibus dentro do bairro. Então virou uma festa, né? Você imagina uma comunidade humilde, agora entrou um ônibus. Você tem um ônibus da cidade. O final era lá. E o que é que a gente fazia para tornar a rotina mais leve? Ia passear, vamos fazer o circular. A gente pegava o ônibus no final e descia, rodeava todo o centro e voltava e descia. Era um passeio. Olha que coisa linda, tornou né? a rotina mais leve. Mas aí, no caso, a mãe que estava trabalhando em casa, ela não tinha essa opção, né? Não tinha essa então, opção. muitas vezes, a gente não gosta mesmo da rotina porque a gente... Tem muita gente que vive trabalhando em algo que não gosta, que faz algo que não gosta e não sabe como tornar mesmo essa rotina mais tranquila, mais leve, mais equilibrada. Então, é muito comum você dizer, não suporto rotina, porque eu gosto de coisas diferentes todos os dias. Você pode fazer coisas diferentes todos os dias. Agora, a rotina, ela traz uma coisa, assim, incrível, que o nosso cérebro precisa, que é a previsibilidade. A gente precisa de rotina porque a gente precisa também ter previsibilidade. Todas as decisões que a gente toma, a gente gasta uma energia no nosso cérebro. Nosso corpo gasta energia. Então, a blusa que você vai escolher, tipo assim, pra eu estar com essa roupa... Ontem eu botei no Instagram, não sei se eu vou de rosa ou se eu vou de preto. Isso leva o meu cérebro a gastar energia. E a gente não percebe, mas às vezes a gente toma tanta decisão ao longo do dia que a gente chega o dia enfadado e fala, o que foi que eu fiz hoje? Você passou o dia pensando, resolvendo o problema, né? Porque muita gente que trabalha só com estudo, quem é gestor, quem é gerente, chega cansado, parece que capinou um lote. E ele não capinou um lote, mas foi tudo aqui na mente, porque gasta energia. Então, quando você tem uma rotina, você já começa a fazer as coisas automaticamente e isso diminui esse gasto de energia. Então, quando eu separei a minha roupa ontem, que eu já decidi o que era que eu ia usar hoje, e acordei hoje 5:30 da manhã, a roupa já tava lá. Eu não tive que demandar uma energia de tipo, massa, ficou bom, não ficou, vou usar isso, vou usar aquilo. E a gente, quando não tem rotina, a gente faz assim, ó. Você não sabe o que é que você vai comer no almoço. Aí você fica pensando, raciocinando. Aí você não sabe o que é que você vai lanchar. Aí você não sabe o que é que você vai jantar. Aí você não sabe que horas você vai acordar. Você não sabe o que você tem que fazer. Tudo isso vai demandar teu tempo. E aí não é previsível. E quando você tá dentro da rotina, você entra naquele estado de flow. Você vai fazendo e você vai conseguindo concentrar a tua energia para as coisas que importam. Eu entendi e tem total sentido, Mirna. A rotina, eu não vou dizer assim, mas para muita gente pode até ser. É um mal necessário, né? Mas aí você pode tirar o mal. Eu tiro o mal. Tiro o mal, né? Ainda bem. Então, assim, não é uma visão romântica, é uma visão mais real. E eu concordo. Porque... Se você não pode com o seu inimigo, se alia a ele, sim, pode ser também uma forma de ver. Eu estou dizendo isso como uma visão minha prática. Uhum. Então, algumas coisas que eu achava que não era bom, porque era rotina, quando você se adapta, você entende. Sim. E aí eu acho que uma coisa que você colocou, que facilita muito essa interpretação, é quando você vê a previsibilidade e você sabe também do resultado positivo. Sim. Então, acordar cedo e tomar banho gelado, ir para a academia e se exercitar, a rigor, se você olhar isso de forma pontual, é ruim pra caramba. Sim. Mas quando você faz isso, olha, eu tô há uns 2 meses, vai fazer, nessa pegada. Uhum. Entendeu? E assim, eu era muito imprevisível. Eu acordava mais tarde, aí ia pra academia 7, 8, quando dava, e não sei o que. Não, agora assim... pra você ter ideia, esse tempo que a gente decidiu, eu só não fui sexta-feira, assim mesmo fiz outra atividade em casa mesmo, porque era aniversário do meu filho, aí a gente combinou de não poder ir, porque ia fazer, mas acorda cedo, 5 horas da manhã, pula e assim, chovendo, fazendo sol, e já toma aí, logicamente que isso não é regra, né? Tomar banho gelado não é regra pra ninguém. Mas eu mesmo não tomo de jeito nenhum. Sou aversiva a banho gelado. Gosto do morninho quentinho. Olha aí, fazer um desafio a nossa mestre da rotina, né? Não, esse eu não entro. Sabe por quê? Essa história do banho gelado, eu posso perguntar? Por favor. Não, aqui é um bate-papo. Pode perguntar, a gente tá que você vai falando, porque como eu dou mentoria, sim, então a mentoria é justamente para quem quer alcançar seus objetivos, quer lidar com a rotina, hábitos. Então, as pessoas chegam com várias coisas. Aí eu vou perguntando para ir pegando diagnóstico. Faz isso comigo, tá autorizada. Eu tive vontade de fazer várias perguntas aqui. Mas, por exemplo, o banho gelado. Uma coisa que você falou, né? A gente precisa entender que rotina ela é individualizada. Tá. O que serve pra mim não serve pra você.
serve pra você, não serve pra mim. O banho gelado é um exemplo disso. Mas, então, se você começa a pegar a rotina da mina, ela pausa, faz assim, treina de manhã, nanana, talvez o teu treino seja no horário do almoço. Talvez o teu melhor treino seja no final da tarde. À noite eu já não recomendo, mas se é o teu horário pra fazer, tudo bem. Mas, assim, é individualizado. E é justamente aí que você vai entender qual é o ponto central da tua rotina que te dá prazer, que você consegue fazer as coisas que você gosta e que você vai dizer, minha rotina é tão boa, porque você encontrou o teu eixo. E não o eixo do outro ou o eixo ideal. Então as pessoas leem aquele livro, O Milagre da Manhã, que não é o tipo de livro que eu gosto. E aí lá tem, pra você ser feliz, né? Você acorda às 5, aí você faz um exercício rápido de 10 minutos, aí você escreve num diário, aí você tem que tomar um banho gelado, eu acho, não lembro se tem nesse. E tem que fazer outra coisa. Nem todo mundo, pra ser produtivo, organizado, mas tem que acordar às 5. Não, com certeza. Eu tenho percebido a necessidade de acordar mais cedo pra que a minha manhã seja mais produtiva. Talvez seja o seu caso, de perceber que quando você acordava às 8 e enrolando, não era tão produtivo. Mas não é pra todo mundo. Tem gente que vai acordar às 6, tem gente que vai acordar às 5, tem gente que vai acordar às 4. Então, você precisa encontrar qual é a sua rotina que se encaixa. Eu percebi, por exemplo, o negócio do banho gelado. Eu sei qual é a ciência por trás. Tanto Deus é maravilhoso, né? Porque ele faz a água, aí ele faz a água de uma forma que ela tem várias propriedades químicas e físicas, né? Físico-químicas, estão falando assim. E ela consegue mudar a temperatura. Você consegue deixar fervendo, como você consegue deixar congelada. E no meio disso você tem várias temperaturas. E cada temperatura dessa desperta algo no teu corpo, né? É incrível, a maravilha assim da criação. Então, você toma um banho gelado, aquilo te ajuda várias coisas. A despertar, ajuda no processo inflamatório. Você toma o banho morno, relaxa, traz conforto. Eu percebi que eu sou melhor com banho morno. E não é porque o banho morno, ele faz uma outra propriedade de relaxamento, mas é isso. Aquele acordar que eu já sou mais lenta. Então eu não gosto daquele gelado, já me despertou, porque eu já sou assim. E qual é a pergunta? Não, agora a pergunta eu não vou fazer agora pra você. Tá. Eu fiquei doido de ver a minha pergunta. Pode fazer. A pergunta eu ia fazer já pra você. Tá. Mas enfim, era só pra dizer isso mesmo, assim, que a gente precisa entender que a rotina, ela é individual. E aí, eu vou lhe perguntar. De onde surgiu essa sua necessidade de acordar às 5? De onde surgiu essa necessidade de você fazer exatamente esse passo a passo? Então, você acorda, toma um banho gelado e faz atividade física. Boa. Primeiro, eu concordo contigo de que é individual mesmo, né? Não é regra para ninguém. Tem gente que passa a noite acordado, estudando e é muito feliz. E aí, paciência. No meu caso, eu precisava, até pelo meu status quo, meu estilo de vida no passado, né? De alguns acessos e tal, era meio indisciplinado, porque eu podia sair, eu não tenho hora para chegar, então eu não tinha hora para chegar, então eu muitas vezes não almoçava aqui, almoçava ali, enfim. Isso tinha um lado bom, meio que dá uma certa regalia, mas pro meu modelo atual eu precisei dar uma mudada. Ou seja, aí eu entrei mesmo. Rotina. Aí eu precisei mesmo, disciplina, rotina mesmo. E no meu caso, o banho gelado é meio que aquela hora que eu acordo. Sim. Porque eu também tenho o corpo lento de manhã, a ideia é que fique na cama mais um tempo, aí vai olhar o celular e tal. Então, e no final das contas, os resultados para mim não estavam legais. Sim. Aí eu, por conta, logicamente, né? Tem alguns autores e tal, o próprio Joel J, que é um cara de alta performance, ele fala muito isso. Eu nem sou esse seguidor tão quanto mais dele, mas eu admiro algumas coisas dele. Ele realmente é um cara extremamente... E pra mim eu disse que não, eu vou decidir, porque eu tinha que tomar uma decisão de alguma forma. Ou então eu ia acordar de 9 mesmo, ou então eu ia, né, tomar o banho como sempre tomei, porque eu também eu não tomo banho gelado porque acho lindo não, viu? Eu tomo banho gelado mas porque né? Eu tomo banho gelado porque é ruim, porque é chato. Sim. Não, adoro tomar banho gelado, acordar às 5 horas, caramba, velho. Hoje mesmo eu botei, tá aqui, foi 10 para as 5. O relógio desperta aí, é interessante que hoje despertou os dois igualzinho, eu e o meu e da minha esposa. É uma zoada do caramba, acorda os vizinhos também, né? Aproveita. Sim, já acorda todo mundo. Deve amar os vizinhos. Então eu pulo, aí assim, porque se eu não fizer esse esforço concentrado, é o que eu chamo de esforço concentrado. Gostei do termo. É você realmente ir para a linha de frente, porque o nosso organismo, a nossa mente,
mente, o nosso cérebro, ele gosta mesmo é da moleza. A gente gosta de ser mimado, a gente se mima demais, né? Gosta demais. E a história do eu mereço também, né? A história do merecimento. Não, né? essa do mereço, os meus seguidores estão acostumados. Que eu falo assim, vocês fazem um mínimo esforço aí. Eu vou comer aqui porque eu mereço. Não merece nada. Você não tá merecendo nada. Tem que ter esse equilíbrio, essa cultura do merecimento. Eu mereço, e que sai merecendo tudo e não faz nada. E não chega a lugar nenhum. Se parar pra pensar um pouquinho, você mereceu. Não, nada. Se a gente espiritualizar que não merece mesmo, né? Oh, meu Deus. Então, eu achei pra mim, respondendo a sua pergunta, que ficou mais prático pra eu dar mais resultado. Certo. Então, assim, aí eu pulo da cama, é puro mesmo. Às vezes eu pulo com sono, fui dormir tarde e tal. Então, um esforço é maior, entendeu? E como eu tinha um problema de insônia, isso pra mim também virou meio que uma coisa muito boa, porque eu consigo dormir mais rápido. Eu não preciso colocar nenhum comprimidozinho debaixo da língua, como eu já coloquei, um tempão. Às 5 horas, meu amigo, aquele desafio. Quando algumas vezes eu cheguei na academia, o professor não tinha chegado ainda. Ele chega de 5 e já estava lá na porta. Ele, rapaz, você tá virado mesmo. Focado, foco total. Focado. E aí sim, você começa a se acostumar e meio que começa a sentir falta. Uma boa parte das vezes, o relógio nem sequer desperta. Eu já acordei. Exatamente. Porque o corpo, Então, eu achei interessante e digo, não é regra, não faço isso. Você vai tomar banho gelado e acorda de 5. Não, pode acordar de 9, de 10, de 8, o que for. Não, 10 não, a pessoa já não tá trabalhando, né? Se você trabalhar de madrugada, 10 não. Já mudou o ritmo circadiano. Não, mas essa galera do digital, às vezes tem isso. Você que inventou essa história de rotina que acorda. Eu ajeitei, né? Pra virar rotina. Mas é interessante o que você fala, porque, por exemplo, se você estivesse numa mesa de consultoria comigo e falasse isso, eu ia dizer, que ótimo. É o que tá funcionando pra você, tá te ajudando, ótimo. Porque você usa isso, talvez no inconsciente você não saiba, você pensou, é pra me colocar no eixo. É uma mortificação, né? É uma mortificação diária. Você vai lá e você diz, qual era a tua vontade? Ela levantar? Não. A tua carne queria ficar lá deitada. Então, já vou matar aqui um pedacinho da minha carne e vou levantar. Eu queria nem tomar banho. Mas já que eu vou tomar o banho, eu queria morno. Não, mas eu vou tomar um banho gelado. E aí você percebe os benefícios e que isso vai te fazer andar. Tem gente que precisa exatamente isso, desse matar a si mesmo, sabe? Essa mortificação diária. Tem gente que precisa disso, desse esforço de parar de se mimar, de viver dessa coisa do eu mereço como um tratamento de choque para conseguir entrar no eixo. Como eu já tinha facilidade com foco com essa questão da rotina, o que foi que eu percebi? Eu não preciso do banho gelado para ser produtiva, no meu caso. Sim. Então tá tudo bem. Agora, outras coisas, como, por exemplo, hoje acordar mais cedo, porque eu sempre fui uma pessoa que tive tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Eu percebo que eu preciso para ser produtiva. Porque minha manhã é mais longa, o meu dia começa melhor. Porque, principalmente, se eu acordo mais cedo, aí já entra a questão da rotina aqui. O que é que eu percebi que traz leveza para minha rotina? Tem uma manhã tranquila. Acordar pela manhã e ter esse momento de acordar com calma, de comer o que eu gosto, sem pressa, sem correria, eu entro no dia de uma forma tranquila. Sim. Então, acordar mais cedo é importante pra mim por isso. Então, por isso, na minha rotina, eu tento acordar mais cedo. E esse daqui que tá aqui atrás sabe, né? Temos plateia aqui, gente. Às vezes eu falo, não, Mica, tem que dormir, não sei o que, tem que acordar cedo. Ou então, ele tá dormindo, e aí eu faço, não, acorda. Ele, mina, eu quero dormir. Eu, não, tem que acordar, já abre a janela pra o sol já regular aqui o ritmo circadiano. Lá em casa é assim também. A gente abre a janela, desliga o ar e abre a janela. Pronto, já aí isso aí é o bom no meu caso. Assim, que minha esposa, ela é mais disciplinada do que eu. Ela ia amar, porque senão ela não pode estar aqui hoje. Eu achei que ela estaria. Mas nós vamos ter uma oportunidade para você conhecer. Ela gostou também do seu posicionamento e ela é dessa linha. Então ela, inclusive, é mais disciplinada do que eu. E bem mais. Ela é muito mais. Inclusive, ela me puxa. Às vezes eu quero sair do eixo, ela... Mas olha que coisa interessante nós temos aqui. Ótimo. A gente falou de temperamento, eu vou usar isso como se fosse nossa inclinação natural. Tá. O sanguíneo, ele tende a ser mais disperso. O colérico, ele tende a ser mais focado. E olha você aí que está ouvindo a gente. Olha que coisa incrível. Eu tinha essa aptidão natural ao foco, mas algumas coisas me atrapalhavam e eu realinhei. E hoje eu consigo ensinar pessoas a serem mais focadas, disciplinadas, menos procrastinadoras ou acabar com a procrastinação. E ele, que talvez tivesse essa tendência natural à dispersão, ele consegue fazer uma coisa que todo mundo queria fazer. Acordar cedo, tomar seu banho gelado, treinar. Por quê? Porque você conseguiu estabelecer a disciplina na tua vida, fazendo o que precisava ser feito. Que, como você está dizendo, é uma coisa que eu tento todos os dias. Não necessariamente que é agradável. Mas veja que tem 2 caminhos de possibilidades. Sim, mesmo perfeito. Quem nasceu com um talento nato, lógico, e como quem não. É treinável. Com certeza. Hoje eu tenho uma visão, eu acredito que nas suas palestras, no seu conteúdo, você trata disso também, que é a gestão do tempo.
A gestão do tempo, não tem como você fazer gestão do tempo sem ter rotina, sem ter disciplina. É impossível. Porque assim, eu nunca na minha vida olhei tanto pro relógio como eu olho hoje. Aquele relógio, eu tenho um relógio aqui até bonito ali na minha frente, que ele tá contando, né? Tá contando aqui, eu tô vendo. Eu olho pro meu aqui, já olho aqui. Só assim também. É incrível. Por quê? Porque eu tenho metas para cumprir. Sim. E hoje, como a gente brincou no digital, o digital é muito sério. É muito sério. Você tem compromisso com pessoas. Exatamente. Que do outro lado se espelham, olham para você, te seguem. E assim, nos mínimos detalhes, olha, eu de manhã, praticamente todos os dias, eu posto fazendo café. Quem faz café sou eu. Só faço coar, né? A parte do... Sim. Pôr a mesa, não. Assim, eu nem sei. Agora, o café eu vou coar. E quando eu não faço, tem seguidor que cobra. Cadê o café? Não teve café hoje, não. Eu fiz tudo, mas não quis postar aquele dia também assim. Porque nem todo dia. Corrido e tal, mas cobra. Cadê o café? Não fez não? Por quê? Entendeu? Agora, dentro dessa linha de padronização da rotina, você colocou até, eu estava olhando no seu Instagram aqui agora, e vi você colocando lá da roupa, né? Se vai com rosa, vai com preto e tal. Aí eu lembrei da gente que é do digital, por exemplo, agora essa aqui é azul marinho, mas eu uso muito preto. Sim. Comprei logo 30 camisas pretas, já coloquei lá, porque assim... Eu, na vida, meu guarda-roupa. É interessante. Aí tem um lado do guarda-roupa, que é aquelas outras que eu agora já saio de casa. Hoje, por coincidência, foi um azul marinho, que é quase preto. Mas me ensinaram, não sei quem foi, negócio de paleta de cores, eu achei ótimo. Justamente o rosa tá na minha, eu ia vir de rosa, entendeu? O rosa tá na sua, mas o preto tá né? também na minha, tá não, certo. O preto é fogo, ele combina com tudo, né? Por conta para que você adote, para que você seja prático. Exatamente. Porque assim, olha, se para mim, homem, que é mais prático, já é um saco, você tá escolhendo camisa, imagine para mulher. Eu digo pela minha esposa, ela já deixa também um dia antes a roupa dela, porque ela tem, embora ela seja engenheira, usa bota e capacete, mas também ela é muito da moda. Aí tem que escolher a blusa, não sei o que e tal. Isso demanda tempo. E energia, que foi o que eu falei anteriormente. Isso tem uma teoria que chama de fadiga decisória. É esse processo que você está decidindo. Fadiga decisória, o que é isso, Mirna? É isso que eu expliquei até anteriormente. É a cada decisão, você vai ter que fazer uma escolha a cada coisa, você tem que fazer uma escolha e isso gasta energia do teu cérebro. E aí é por isso que Mark Zuckerberg e Steve Jobs, por exemplo, são pessoas que sempre usavam a mesma roupa. Porque eles diziam que no dia deles, eles já tinham que tomar muitas decisões. Essa não ia ser uma com que eles iriam perder tempo, né? Então, é a fadiga decisória. É quando você se cansa pelo excesso de decisões que você tem que tomar ao longo do dia. Então, quanto mais coisa você coloca para facilitar a tua vida, que já automatize o processo, mais fácil fica para você. Por isso que é importante a rotina, porque a rotina, ela automatiza o processo. É você prever, colocar as coisas no lugar certo, sabe o lugar de colocar a chave? Aí você perdeu a chave, vai sair de manhã, a chave já sabe, do meu carro tá aqui, dela tá aqui, a gente já vai pro local. Quando troca, só basta isso. Já muda o espaço, porque cada minuto, né? Exatamente. Você vai contando, né? Mina, hábito e rotina, qual a diferença? Hábito e rotina. A rotina é essa sequência de coisas que a gente faz no dia a dia. A sequência em si, ela cria a rotina. O hábito, ele é algo que você constrói. Então, por exemplo, os dois, eles estão muito alinhados, mas a rotina, ela muda. E o hábito, ele demora mais tempo para mudar. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de ser entendido. Qual é a minha rotina? Eu tenho uma rotina de férias, porque eu tô em Maceió. Mas eu tenho uma rotina em Salvador. E na minha rotina tem assistir a aula. E aí aquela rotina muda. Aquilo não é um hábito. É algo que vem de fora pra dentro, né? Então, por exemplo, dia de segunda eu vou ter aula de fisiologia. Segunda de manhã. Na terça já não é de manhã, é à tarde. Então, eu vou criando a minha rotina dentro dali. Então, é aquela sequência de coisas que eu tenho que fazer e que eu vou fazendo, né, no meu dia a dia. O hábito é algo meu. É algo que eu adquiri. É algo que eu tenho. Então, tem gente que tem hábito de roer unha. Tem gente que tem hábito de fazer atividade física. Tem gente que não tem o hábito de fazer atividade física. Tem gente que tem o hábito de fumar. Não é rotina de fumar, é hábito de fumar. A rotina, ela pode mudar, né? Pode ser flexível. Você vai se adaptando ao longo dela. Você pode mudar a forma como você faz. Agora, o hábito é difícil. Tanto para você adquirir, quanto para você deixar de lado, né? Um mau hábito, por exemplo. Então, isso difere um do outro. Estilo de vida, Mirna, interfere na rotina? Completamente. Porque se o estilo de vida... Volta lá para a pirâmide de prioridades, né? Hierarquia das coisas. Se o estilo de vida, ele vai trazer alguns hábitos e ele vai fazer algumas exigências desses hábitos dentro da tua rotina, né? Você pega o hábito sem série na tua rotina. O quanto ele é importante para você, o teu estilo de vida.
Então, se o seu estilo de vida é ser uma pessoa mais saudável, então você vai entender que aquilo vai interferir, porque a tua rotina, provavelmente, você vai comer menos fora de casa. Ou você vai ter maior previsão do que você vai comer. Você vai ter que incluir a atividade física na tua rotina. Uma pessoa que tem um estilo de vida sedentário, ela não se preocupa em incluir o hábito da atividade física dentro da rotina. Então, o estilo de vida, ele sim, ele diz, né, a respeito daquilo. Inclusive, uma pessoa que tem um estilo de vida de ser nômade, né, de viver viajando, dificilmente essa pessoa vai conseguir, por exemplo, fazer uma academia, ou atividades fixas, né, porque ela não vai conseguir botar na rotina dela. A rotina dela tá viajando, passeando e tudo mais. Então, influencia. Boa. No caso da pirâmide, você falou da pirâmide, eu queria só esclarecer um pouco mais. Quem é que fica no pico da pirâmide, quem é que fica no meio da pirâmide, na base da pirâmide? Ao seu ver, né? Essa pirâmide da rotina aí. Me explica um pouquinho sobre a pirâmide. A pirâmide de prioridades também ela é algo individual. Na minha, por exemplo, primeiro tá Deus. Se você não crê em Deus, não vai estar. Ele não vai nem aparecer na sua pirâmide, né? Boa, então, a gente precisa ter essa hierarquia para tudo na vida. Você faz a tua pirâmide. O que é que vem em primeiro lugar? Qual é a prioridade na minha vida? Então, a minha é Deus. Aí depois vai vir o quê? A família. Mas a família é minha prima, meu tio, ou é meu marido, meus pais? Porque se é o meu marido, que vem ali de segundo, e depois, por exemplo, foi meus pais, se tem um problema, uma dificuldade na família, eu já sei onde é que eu tenho que priorizar ali a coisa, sabe? Então, a gente precisa disso realmente, não é só para nossa rotina, é para nossa vida no geral. Porque isso vai trazer o que eu falei lá no começo, clareza das coisas. Então, você monta uma pirâmide de prioridades, você identifica o que é necessário, assim, dentro da tua vida, o que é o eixo da tua vida ali. Então, aí é Deus, é família, é trabalho, depois é amigos, depois é lazer. Pronto, essa é a tua pirâmide. Diante de uma decisão, você sabe o que é que você vai fazer. Você sabe que você vai priorizar. Então, você tá focado no trabalho e tem uma viagem no final de semana, mas você tem uma demanda do trabalho, o que é que vem primeiro? É o teu trabalho? Então, você vai fazer o trabalho, você vai dizer não pra viagem. Entende? É para isso que existe a pirâmide de prioridades, assim. Ela vai nos nortear, ela vai nos conduzir para as coisas do dia a dia. Muito bom. Você falou da prioridade e colocou Deus. Eu achei muito interessante isso aí. E trazendo à tona essa possibilidade das pessoas entenderem cada uma a sua prioridade, falando Sim. de Deus. Para você já até falou, né, Deus, mas no geral, para que a pessoa obedeça uma rotina, tenha um hábito e que produza, tenha um foco total, consiga seus resultados, importante a questão espiritual? Muito importante. A nossa vida, enfim, vai depender aqui do que cada um tem de percepção, né? De clareza, do que lhe constitui. Mas é importante porque nós somos seres que... Nós não somos seres que viemos para ficar aqui. Então, dentro do ser humano, existe uma busca pela eternidade. E a gente busca essa eternidade e às vezes a gente não percebe. A gente preza o belo, a gente preza o bonito, porque nós temos um elo ali, e essa é a minha crença, pode ter gente que discorde, né? Mas esse é o que eu acredito. Perfeito. E não só acredito, como eu percebo nas pessoas. Então, a gente tá sempre buscando o perfeito, a gente tá sempre buscando o belo, a gente tem uma inclinação natural, a gente tá perto da natureza, a gente se sente melhor. A gente tem essas coisas, porque quanto mais perto da criação a gente está, mais em paz a gente fica. É como se a gente fosse voltando pro eixo. Mas é aquela eterna ligação do ser humano querendo o que é eterno. As coisas duradouras. É tanto que você... o que é mais importante? É o teu trabalho ou é a tua família? O que é que te dá mais prazer? É você estar no churrasco com a tua família e você se vê assim, na cena, sabe? Você tá sentado, aí você tá vendo ali sua esposa, seu filho, sei lá, uma namorada dos filhos e todo mundo, os amigos, e você se vê de fora. Você olha para o que você construiu, para tua vida ou para quem você é, e você tem mais satisfação naquela imagem que você tá percebendo fora ou no teu dia a dia de trabalho, naquela labuta. Geralmente, ela é a contemplação amorosa da vida, sabe? Aquela coisa ali que você tá vendo que tem um quê a mais que você não sabe explicar. É aquele bebezinho sorrindo, o cachorrinho brincando e você brinca com a inocência? Ou é, sei lá, a labuta do dia a dia diário? Então, isso só mostra pra gente que a gente não é apenas carne e osso. Não é um coração sozinho batendo. Não é apenas energia e sinapses aqui no cérebro. Existe um quê?
espiritual dentro de nós, né? E a gente fala, tem a teoria do corpo, mente e espírito, né? Sim, mas tricotomia. é o que a gente acredita. E aí, como é que eu tenho 3 áreas grandes na vida e eu quero ter sucesso e quero me sentir bem pleno se eu não estiver alinhada com o meu espiritual? Se eu não estiver alinhada. Porque é a mesma coisa uma pessoa que tá doente mentalmente, né? Que vive num estresse crônico e tudo mais, ela não consegue viver bem as coisas do dia a dia. Ela não consegue aproveitar, ela não consegue se organizar, não consegue ter rotina, não consegue planejar. Porque tem um elo ali que tá perdido, que ela precisa ter, que é a parte física. Então, assim, a saúde mental dela não está boa. E do mesmo jeito, eu acredito que a espiritualidade também. Então, para mim, faz diferença. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto eu estou do que é bom. E é isso. Uma bênção. Eu posso fazer uso das suas palavras, Mina, de pensar muito parecido. Eu acho que é por aí. E no caso quando isso não acontece, a gente sente a carência, sente um vazio. É meio que até as coisas que aparentemente são tão boas, são tão prazerosas, não tem o mesmo prazer ou a mesma visão quando você está distante de Deus, né? Quero ainda, nesse bate-papo legal aqui com a Mina Pereira, ela que é estudante de medicina e que também está no digital com seus infoprodutos. Quero ainda explorar um pouco mais sobre essa tua rotina e tá trazendo para outras pessoas que fazem parte dessa rotina, que são estudantes, que têm que conciliar o trabalho com o estudo. Que o estudo termina sendo uma expectativa do que se vai fazer, né? De alcançar os seus sonhos. Esse desafio, Mina, que conselho, que dica você daria para quem está nesse caminho e quem quer entrar nesse caminho? De estudar e trabalhar, você fala. Isso. Primeiro você tem que saber, né, por que você precisa fazer as duas coisas. Que é lógico, né? Tem gente que pergunta assim, se você pudesse não trabalhar. Eu já tinha respondido isso no começo. Hoje é diferente. Porque hoje meu trabalho tem mais sentido. Não apenas ganhar dinheiro e pagar a conta. Né? Tá. Pensei... Pode falar, fale. Não vou falar, não. Eu quero, depois eu falo. Enfim. É porque ela vai ficar milionária. É por isso que ela vai largar a medicina. Você a medicina vai ser nova. Deus me usa. Pronto, então amém. Já recebi, já peguei aqui. Aí você vai dizer assim, eu mereço, né? Eu mereço. Tô pronta, nasci pronta. Amém. Então, você precisa saber, né? Porque realmente se for uma... principalmente quando a pessoa é mais nova, eu não quero depender dos meus pais. Às vezes eu digo... O pessoal da minha faculdade, meu filho, teu pai tá pagando feliz que tu faz medicina, tu vai ser o primeiro médico da família, aceita de bom grado, daqui a 6 anos, o que você faz é não dar trabalho. Não dê trabalho, ele tá pagando as tuas contas, então não enche o saco e siga. Eu falo assim. Eu falo, porque se eu tivesse isso, se eu soubesse que não ia pesar tanto e tudo mais, eu também ia aproveitar. Sim, lógico. Né? E é prazeroso se souber ver dessa forma, pros dois, pro pai e pro filho. Exato, pros dois, exatamente. Então, assim, precisa trabalhar? Precisa. Precisa estudar, tipo, é proletariado. Preciso trabalhar e estudar. Então, pronto, beleza, bem-vindo ao meu mundo. Aí, o que é que você faz? Se organize. Se organize. Você vê logo a cara de quem não é patricinho. Patrícios e plebeu, né? É fazendo alusão à história, né? Entendi. Os patrícios e os plebeios, né? Só tem outra coisa. Mas é isso. Então, assim, você precisa de organização e planejamento. Volta de novo a prioridade. Por exemplo, para mim, a medicina é prioridade. A medicina, ela é prioridade, porque foi o que eu escolhi fazer, a formação que eu tenho. Inclusive, nessa parte financeira, é o que eu sei que vai me dar, a longo prazo, provavelmente mais retorno financeiro também. Então, é muito mais inteligente da minha parte investir mais o meu tempo dentro da medicina. Então, é algo que eu quero, que eu escolhi. Eu comecei a trabalhar para me sustentar dentro da faculdade, então ela é a prioridade. Mas você sabe que você vai ser médica, vai ganhar dinheiro com a medicina, mas a medicina vai ser hobby para você, né? É a medicina no digital. Pronto, exatamente. A medicina no digital. É um complemento. Na verdade, a gente usa o digital para atrair as pessoas que eu preciso. Exatamente, isso é um complemento da profecia, mas siga. Então. Mas é por isso que eu falo assim, então, mas aí, o que é que adianta eu me formar? Sou ótima em marketing digital, sou péssima médica e tô lá vendendo. Eu vou vender um curso de medicina, não adianta. Não, tá certo. Porque uma hora eu vou ser desmascarada. Então, a hora eu preciso realmente ser uma boa médica, uma excelente médica para poder servir as pessoas melhor, né? Com o meu conhecimento. Então, a medicina, ela é prioridade. E aí, eu tenho o meu tempo dedicado ao trabalho. Então, o que você precisa saber, né? A melhor coisa para quem estuda é não trabalhar
naquele horário rígido. Seria o ideal. É você ser dono do seu próprio negócio, ou ter um horário de trabalho mais flexível, porque a pessoa que tem, sei lá, de 7 às 7 ou algo assim parecido, fica mais complicado, o teu tempo fica mais curto. Sim. E no meu caso, por exemplo, eu consigo fazer meus horários. Então, por exemplo, tem mês que eu não atendo mentoria. Por quê? Porque eu tô em semana de prova. Tipo, é o mês inteiro estudando para a prova. Eu tenho essa flexibilidade. Mas quem não tem, você precisa saber o horário certo para fazer as coisas. Então, assim, tem a rotina. Tem a rotina, pode fazer a mesma coisa todos os dias. E isso não vai ser ruim. Você vai incluir na sua rotina coisas que te trazem leveza, prazer, seja um hobby, seja um momento de contemplação, seja um momento de dar uma pausa, assistir uma série no final do dia, o que quer que seja. Mas além da rotina, você também precisa ter a disciplina. Então, é a disciplina de trabalhei, tô cansada, mas você precisa estudar. Então, assim, se planeje, né? O planejamento é necessário. Então, aula dada para estudante é aula estudada. Aprendi isso com o professor, acho que é Pierre Luigi, acho que é esse o nome dele, ele já faleceu. Olha aí, Martinho. E é assim, é aula dada, é aula estudada. E aí o professor Pierre fala assim, aula dada é aula estudada hoje. Mas se não for hoje, que você consiga não acumular os assuntos. Porque se você vai acumulando, você vai estar assim, aquele bololô. Chega no final do semestre, chega no final do mês que você tem prova, você não consegue lidar. Então você não trabalha direito porque está preocupado com prova. Você não estuda para a prova direito porque, sei lá, tá ansioso. Então, para fazer uma síntese aqui, a pessoa que trabalha e estuda, ela tem que saber qual é a prioridade dela. Porque assim ela vai conseguir distribuir a quantidade de horas necessárias para aquela coisa. A segunda coisa é ter uma rotina, né? Então, ter uma rotina que ela consiga ter uma rotina que organize ela e dê um fluxo no dia. Nessa rotina, ela vai priorizar o estudo, né? Porque, geralmente, o trabalho, como eu disse, pode ser que tenha horários mais fixos, mas ela vai priorizar estudar e não acumular os assuntos. Essa aí é mais ou menos a base que vai. E aí, essa pessoa também não pode se comparar. Então, assim, se você está nesse caso, não fique se comparando com os outros que não trabalham. Eu perco finais de semana enquanto os meus amigos estão, sei lá, farreando, estão não sei onde, curtindo a vida. Porque eu preciso trabalhar. A semana foi puxada da faculdade, teve estágio, teve trabalho, teve prova. Mas aí acumulou trabalho. Porque como o trabalho ele é secundário, no meu caso, então se for para acumular assunto para prova ou trabalho, eu vou acumular trabalho. Então ele vai ser reposto no final de semana. É o que eu chamo de hora extra. Sempre falo para os meus mentorandos, faça hora extra. Acumulou, faça hora extra da tua vida mesmo. Leva o estudo, às vezes, como hora extra. Ai, é que eu tive um médico, não consegui estudar para o vestibular, não consegui estudar para não sei o quê. Faça hora extra. No sábado, você vai compensar aquilo. E não vai cair um braço, não vai cair uma perna. Banco de horas aqui, dito pela Mirna, né? Você que, de repente, perdeu, né, o time... Vai lá e compensa. Exatamente, você vai fazendo isso. Então, é uma questão assim, não é tão fácil, principalmente se você está num curso puxado, que demanda muito. Então, na faculdade de medicina, a gente às vezes tem aula o dia inteiro. Eu vou começar a entrar no internato, então eu vou ter plantões de 12 horas, tantas horas. É lógico que vai ficar mais difícil. E aí, é uma questão assim, de você saber priorizar e se organizar, planejar. Anotar a rotina, escrever, tal. Isso é uma técnica, você recomenda, você faz? Em que ponto? Sim. Porque o nosso cérebro, ele foi feito para processar informação e não guardar apenas coisas, tipo depósitos de informações soltas. Uma coisa é você guardar uma memória, uma lembrança. Outra coisa é você ficar anotando, eita, eu tenho um podcast, aí depois eu tenho que pegar um negócio, depois eu tenho que fazer não sei o quê. Isso fica solto, perdido, você esquece, não dá pra gente confiar. Ainda mais quem teve Covid, depois ficou com... Eu mesma já fiquei super esquecida com Covid, sabe? Eu tive e fiquei super esquecida e muita gente ficou também. Sabe? Então, assim, ainda mais quem teve. Então, eu recomendo. Existem várias ferramentas. Você é analógico ou você é digital? Se você for digital, você tem o Google Calendar, você tem aplicativos, tem aquele Trello, que é para se organizar, você tem o Notion, que é uma ferramenta de organização, você tem o próprio bloco de notas de celular, que é a coisa mais fácil. Então, você escreve segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e anota o que você vai fazer. E, para quem é analógico como eu uso o Planner, tem as agendas, até uma folha assim, sabe? Como você tá... Analógica? Você é analógica? Eu sou analógica. Pra isso eu sou. Você é 5.0, né? Turbo. É turbo. Não, você não pode ser analógica, não. Mas o pior é que pra essa questão eu gosto de papel, justamente porque eu fico já muito no celular. Já fico muito no digital. Não, interessante, eu também. Eu anoto isso aqui, a minha mulher diz assim, isso é muito feio, fica deselegante. Sabe, mas eu não tenho problema não. Eu anoto aqui, eu também uso o bloco de notas. Exato. E eu tenho um tablet, eu tenho um iPad e tal, bonitinho. Mas aqui. isso o teu cérebro... Pego rápido assim, eu anoto aqui. Você falando aí, eu pego uma palavra-chave aqui, já coloquei, já disparo um gatilho.
gatilho e isso vai processando. Então, você vai tendo a clareza, assim, você consegue visualizar, principalmente para quem é visual. Então, muitas vezes eu quero montar um projeto, vou digitando, eu preciso rabiscar. Porque você escreve, você puxa uma seta, você faz aqui outra coisa, então você vai processando ali as informações. Como eu sou dessas, eu gosto de usar o planner, que é algo assim, que eu vou escrevendo. Então, sim, eu recomendo que a pessoa estruture a rotina e anote. Minha esposa, por exemplo, ela de manhã ou no dia anterior, ela faz logo assim, amanhã, número 1, número 2, tem lá 20 itens. E ela vai fazendo durante o dia e vai... Exatamente, eu sou dessas. Quando ela chega no final do dia, ticou ali. Se ela não fechar o dia com tudo, aí ficou 1 ou 2 ali, pro outro dia ela já fica aperreada e tal. Eu fui muito mais, hoje menos, do improviso. Sim. O improviso eu acho uma coisa muito interessante e tal, mas eu sei que ele, no geral, pode não trazer o resultado esperado. Mas você falando aí de rotina e tal, eu já fui assim, eu não gosto de ter... Não gostava, né? Agora estou tentando melhorar. Por isso que eu fiquei tão interessado em me convidar aqui. De adotar rotina. Mas onde almoçar, o dia, acordar... Assim, eu já tive momentos da minha vida que eu tive em 5 cidades na semana, durante a semana. Então, eu amanheci em Fortaleza, anoiteci em Salvador, estava em Maceió, daqui a pouco a gente chega almoçar, eu tô aqui assim, não estava marcado, eu disse, bora almoçar hoje, não sei o que, procura um lugar. Então, como você se sentia nisso? Rapaz, naquela ocasião, muito bem. Eu me orgulhava disso. Hoje eu já vejo que não é o caso. Não é o caso. Mas eu já... Teve dias assim, eu teve uma vez que eu estava no trabalho, numa rotina, assim, cheio de trabalho, e chegou um amigo para me visitar. E ele começou a conversar, daqui a pouco ele disse, rapaz, eu vou na cidade tal, aqui do interior, de Alagoas, mas eu vou resolver um negócio na cidade tal. Eu disse, do nada, eu disse, pode ser contigo? Ele disse, pode. Aí eu entrei no carro na hora, eu larguei tudo e fui. Cheguei na cidade, ele fiquei esperando ele resolver. Quando terminou, eu disse... Cara, vamos almoçar num lugar bem legal, não sei o que. Ele disse, rapaz, só na beira do Rio São Francisco, lá em São José da Tapera, não sei aonde. Eu disse, bora lá agora. Fresquinho, né? Uma brisa. Meti o carro, se mandou, e daqui a pouco tava lá, gente, 2h30 da tarde, almoçando num lugar nada a ver. Uma coisa totalmente atípica, e aquilo eu me achava orgulho. E o trabalho? Como, na verdade, naquela ocasião eu tinha controle, eu tinha equipes, então tinha muita gente. Então eu dizia assim, ó, cuida disso pro telefone e tal, eu achava que era certo. E aí a coisa acontecia. Mas o meu mesmo, eu mudei a rota, mudei o rumo e tal. Isso é uma prática que quem pode, até quem ainda esteja fazendo e tal, mas ele realmente você não torna muito previsível o resultado final. Foi o que eu achei que no digital não era tão assim. O digital não, porque essa história de dizer... Você agora tem questão geográfica, você trabalha onde você quiser, e que Sim. Mas não é tão assim também, porque você pode até trabalhar onde você quiser, mas na hora que você marcou a mentoria para tal dia, tal hora, você tem que parar tudo, tal dia, tal hora e falar, e dar conta. Sem falar os trambolhos que a gente carrega, né? Isso. A gente faz Maceió, Salvador, aí leva a ring light pra lá, leva a luz, leva o microfone. Imagina. Mas, Mina, estou muito contente com a sua presença aqui. Foi muito agradável, um conteúdo muito legal. Vão dar muitos cortes bons. Espero que sim. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Eu gostaria de deixar contigo ainda a oportunidade aí ampla, sem estresse, para você fazer suas considerações finais, agradecimentos. De repente, alguma coisa mais que eu deixei de falar e a cereja do bolo de tudo que você faz. Algo que é interessante. Fique à vontade e a vez é sua. Eu quero agradecer o convite, né? Como eu disse, eu fui convidada, eu falei, nossa, que interessante, mas eu vou ver esse podcast para ver se eu gosto, se identifica, se alinha com o que eu quero. E é um trabalho muito legal, né? Eu não conhecia nenhum podcast aqui em Maceió, né? Que fosse de alguém daqui, na verdade, né? Porque ele expande. Então, eu acho muito interessante. Gostei muito até dos convidados e do que eu vi. Então, eu quero agradecer, porque eu acho uma oportunidade muito boa de estar aqui. Não pela visibilidade apenas, mas de pensar assim, se me chamou, algo eu tenho a agregar. Então, isso foi realmente assim, um reconhecimento do meu trabalho, que muitas pessoas às vezes não veem que é um trabalho, né? O que a gente faz no digital. Acho que a gente tá brincando. É verdade. Mas então, isso eu fiquei muito feliz. Eu agradeço o pessoal aqui, né, dos bastidores que estão aqui comigo. E o que eu tenho pra falar, na verdade, é mais esse chamamento, né? Se você é uma pessoa que tem dificuldade com rotina, que procrastina demais, que muitas vezes você vai pra uma estafa mental porque você acha que você não consegue alcançar o que você deseja, porque não é o foco pelo foco. Não é fazer as coisas só pra ter um check lá no final. É você conseguir viver a vida que você merece viver. A vida que você nasceu pra viver.
para você ser feliz. Só que a gente só é feliz quando a gente tem conquistas. E pra gente ter conquistas, a gente precisa ter uma série de coisas. Então, são bons hábitos, é a disciplina, é a constância, a não procrastinação, é o foco. E tudo isso, se você tem dificuldade, se você não sabe como rearranjar isso, você pode me seguir lá no meu Instagram, @mirnapereira, que vai ser um prazer. É o Mirna com Y, né? Que vai ser um prazer ajudar, né? Não só através dos meus infoprodutos, mas eu sempre tô lá dando conteúdo que tem agregado muito, assim, na vida das pessoas. E, principalmente, assim, que não desistam disso, né? Mas que, você falou, usou a palavra, né, da alta performance. E é isso, busquem viver uma vida em alta performance. Porque todo mundo já ouviu aqui a minha crença. Mas eu sempre medito muito sobre isso, sobre a questão da criação. Então, eu penso assim, como eu falei da água. Deus, imagina, no mundo de milhões e de bilhares e de trilhões. Eu nem nasci um gato, eu não nasci um cachorro. Eu nasci aqui a Mirna, em Maceió, Alagoas, nesse bar maravilhoso. E para alguma coisa eu tenho que servir. Boa. Eu tenho que ser útil. Porque a gente fica nas nossas ninharias sem querer dar mais. Então, assim, deitar e ficar no sofá é bom. Mas é só isso? Eu não nasci pra isso, né? Eu nasci pra ser mais, assim, sabe? Pra alcançar. Então, a cada depoimento, estar aqui com uma pessoa que eu nem sabia que existia, né? Verdade. Então, isso pra mim é uma troca muito boa. E aí, isso envolve com tudo que eu tenho dito. Então, eu falo assim, né? Pra pessoa mesmo que estiver ouvindo. Se você tem sentido que você tem sido menos, que não tem ido pras suas potencialidades, que tem vivido uma vida mais ou menos, então vem aqui pro nosso time pra gente conseguir viver essa vida, assim, com valor. Ser frutífero. É isso. Muito bom, muito bom. O Decast está muito feliz com a presença da Mirna aqui. Eu quero fazer, já que você tocou nesse assunto, quando sinto, eu vou e faço. Eu vou e falo. Pegar um ponto da sua fala e me voltar aqui, você pode ainda corroborar, para muita gente que passa por uma fase na vida, de repente, tão difícil e não sabe a causa. Não é? Porque, assim, acusar, apedrejar, é muito fácil. Mas só sabe o que vive quem está vivendo. Então tem muita gente que procrastina, tem muita gente que não está vivendo os seus sonhos, não está sendo mais, né, na sua vida. E a gente sabe que não é apenas porque quer, né? Existe toda uma causa para isso. O que a gente também sabe é que existe saída, é que existe solução, é que existe meios para que você mude essa vida que você está vivendo. E isso é muito sério. Às vezes a gente acha que ter foco é apenas você conseguir o resultado, você ficar rico, você brilhar, você ter sucesso e tal. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda, que é muito interessante, é de você viver uma vida saudável, viver uma vida em plenitude, de bem consigo mesmo. Eu digo sempre, sabe, Mirna, que existe 2 tipos de gente para mim. São as bem resolvidas e as mal resolvidas. As mal resolvidas, eu tenho uma certa dó. Porque quem é mal resolvido, por mais que a gente possa acusar e dizer que é porque ela quer, mas não quer. Ninguém é ruim porque quer. Ninguém quer. Ninguém vive sofrendo, padecendo necessidade numa vida medíocre só porque quer. Ela pode até ter hábitos que não contribuem e tudo mais. Mas, então, você que é mal resolvido, você que realmente não consegue ter rotina nenhuma, performar em nada, existe saída. E aí tem vários recursos. Uma delas é que realmente crê em algo. Nós, no caso, aqui Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, enfim. Para você que não, de repente, mas crê em algo e estabeleça caminhos, entrar por um caminho que possa tirar você dessa fossa. Sim. E tem vários. Um deles é realmente seguir passos de quem tem pensado nisso, porque o seu trabalho é fruto do que você vive, do que você pensa, do que tem na sua essência. E eu pude, Mirna, perceber que isso que você está falando aqui é você. Existe no digital várias figuras que eles só aparentam. Você vai lá e quando você aperta mesmo, você vê que não sai o que ele aparenta ser. Aquelas fotos lindas, maravilhosas que muitos têm, não é aquilo. Parabéns no seu caso, realmente você é quem você aparenta ser no digital. A gente vê isso aí, inclusive a sua fé, que também é algo que faz a diferença. Sucesso, Mirna. Obrigada. E espero em Deus, as portas estão abertas. Lançamento do próximo curso seu, além do antiprocrastinação, o foco total e do Virou Rotina, for lançar outro. Procura a gente, tanto você como o Mickey. As portas estão abertas para a gente, é uma honra. Eu sempre estou muito receptivo com quem faz entregas boas. E aquilo que você falou, ser útil
Eu digo sempre aos meus filhos, a todo mundo, seja útil. A vida traz de volta, a vida dá de volta. Se você for útil na Terra, algo de bom acontece. Perfeito. O contrário também é verdadeiro. Muito obrigado a você que nos segue, nos acompanha e até a próxima, se Deus quiser, com o nosso Daycast, um podcast que chegou para destravar ideias. Daycast, agora com a nova pegada. Daycast, agora mudou. Daycast.